estão sendo gravados. Muito obrigado, João. Vamos lá. Bom, sobre o que vamos falar hoje. Se o slide avançou. Que maravilha. Nós vamos falar do último tema que ficou faltando da prescrição. Vocês lembram? A gente falou da extinção da punibilidade, nós falamos da morte do agente, nós falamos da perempção, né? Falamos de vários... falamos do perdão. E ficou faltando o quê? A prescrição. Eu disse que eu deixaria para a próxima aula, porque é um tema mais complexo. Meu Deus. Okay. Gente, a questão da prescrição, ela é uma matéria que vocês vão rever, principalmente lá quando vocês forem estudar processo penal. É uma matéria típica do processo penal, tá? Então, vocês vão ver muito essa matéria lá. Aqui, eu preciso explicá-la para vocês porque ela está dentro do direito penal na extinção de punibilidade. Ok? Gente, a câmera de todo mundo sumiu. Vocês estão aí? Sim, tá. Ok. Obrigado. Eu não vou ligar minha câmera não, tá, professor? Porque eu cheguei do serviço agora, meu rosto não tá dos melhores, tá? Não, mas eu tô aqui. Não, tudo bem. É porque as câmeras sumiram todas. Eu achei, nossa, será que travou? Mas obrigado. Vamos lá. Aí vocês puderem responder sempre, só para saber que vocês estão vivos aí. Enfim. Extinção da punibilidade. E depois nós vamos passar para a matéria de medida de segurança. Vamos lá. Aqui é mais difícil passar. Extinção da punibilidade, prescrição. O que é a prescrição, gente? É a perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter exercido dentro do prazo legal, a inércia. O que seria isso? A gente viu da decadência, da perempção, só que aqui é o seguinte, aqui funciona da seguinte forma. O Estado, quando a pessoa comete um crime, o direito é do Estado de punir, não é isso? O Estado ali é o agente que tem esse direito de punir. Ninguém pode, né, pelas próprias mãos, fazer justiça, a gente sabe disso. Então, o poder de punir é do Estado. Só que o prazo não é eterno. O Estado tem um prazo, a partir do momento que aquele crime acontece, o Estado tem um prazo para punir. Se ele não punir neste prazo, ocorre a prescrição. Entenderam? Então, o que é a prescrição? É a perda do direito de punir do Estado, em virtude de não ter exercido dentro do prazo legal. Tá? Ah, meu Deus do céu. Tem que clicar. Crimes imprescritíveis. Racismo, conforme o artigo 5º da Constituição, que se a Rita tiver aí, ela vai falar qual inciso que é pra gente, por favor. A Rita não está. Uma pena. Então, o artigo 5º da Constituição, nesse inciso aí, que é só a Rita que sabe esse algarismo romano, fala do racismo, tá? 42, tá, gente? Para quem tá perdido aí. Então, fala que o racismo é imprescritível. E também fala, no artigo 5º da Constituição, o seguinte, é imprescritível qual crime, gente? O crime com ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Né? Seriam os golpes militares e essas coisas assim. A gente sabe que a nossa Constituição veio pós-ditadura. Vamos lá. Existe discussão aqui? Existe. Vocês não precisam se preocupar com ela. Para gente, para vocês aqui, para nossa matéria, quais são os crimes imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Alguns puxam a tortura também, porque lá diz, mas existe controvérsia, então não vamos trazer. E tem uma outra coisa interessante. Existe uma discussão se a lei ordinária, né, se a lei pode dizer que um crime é imprescritível. Por que isso, gente? Porque tem uma corrente que fala que só a Constituição poderia. Porque a prescrição está na Constituição. A Constituição fala que tem um prazo mínimo, um prazo máximo para o Estado poder punir. E se ele não punir naquele prazo, ele não pode mais fazê-lo. Isso é pela segurança jurídica, né? A pessoa não pode ficar eternamente naquela dúvida se ela vai ser punida ou não, exceto nos crimes de racismo e ação de grupos armados. Então, se está na Constituição falando da prescrição, uma corrente da doutrina entende que a lei ordinária, Código Penal ou Código de Crimes, a lei de crimes hediondos, contravenções, não poderia colocar nenhum crime como imprescritível. Outra parte da doutrina entende que poderia sim. E aí nós ficamos entre elas.
Para vocês, sem preocupação, esqueçam a tortura e nem pratiquem, por favor. E lembrem-se do racismo e ação de grupos armados. Recentemente, uma decisão interessantíssima do STF. Vocês sabem que existe o racismo, que é um crime gravíssimo, mas existe um crime também grave, tá, gente? Mas ele entra ali nos crimes contra a honra, a pena é baixa e tal, que é o crime de injúria racial. E, surpreendentemente, o STF decidiu que esse crime também seria imprescritível. Novamente, só para vocês saberem dessas discussões. Vocês têm que guardar o que são crimes imprescritíveis. Para a gente aqui, racismo e ação de grupos armados. Crime hediondo? Não, por falta de previsão legal. Não fala na Constituição e nem na lei de crimes hediondos que eles são imprescritíveis. Vocês sabem que, né, eles são insuscetíveis de graça, indulto, anistia, mas eles prescrevem. Existem dois tipos de prescrição. E dentro desse primeiro aqui, existem outros três que eu não vou passar para vocês, para deixar a matéria mais fluida, mais simples, e porque vocês vão aprender em processo penal. Vamos lá. A primeira, que muita gente chama de PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva. Forma de prescrição que ocorre antes de transitar em julgado a sentença condenatória. Artigo 109 do Código Penal. E a segunda, a prescrição da pretensão executória. Forma de prescrição que ocorre após o trânsito em julgado. Gente, bem simples de entender. Vamos lá. O que eu expliquei para vocês? Eu expliquei para vocês que nós temos um juiz, né, que vai julgar o caso até a sentença. É o juiz que vai fazer, ao final de condenar alguém, a dosimetria da pena. Após julgar aquilo, após transitar em julgado, né, passar dos recursos, transitou em julgado, nós vamos para a parte de execução. Ele já passou a parte punitiva, agora é a fase executória. Então, a Raquel cometeu um crime, a Raquel está sendo julgada. A Raquel teve a sentença dela transitada em julgado. Por mim, eu sou o juiz, tá? Dessa parte. Então, eu condenei a Raquel pelo crime, fiz a dosimetria da pena, transitou em julgado, Raquel, você está condenada a tantos anos de prisão. Agora, eu que sou o juiz saio, porque eu só sou o juiz dessa parte, e o Brenner, que é o juiz da execução, assume o caso. São juízes diferentes. O Brenner que vai olhar a progressão de regime dela. O Brenner que vai olhar se ela tem direito à liberdade condicional. É o Brenner que vai olhar toda essa parte. O primeiro juiz olha o sursi que a gente olhou, ele olha o inicial do regime de cumprimento de pena, tudo isso. Mas, após isso, então vejam bem que nós temos duas fases no processo. Essa primeira fase, que é a fase punitiva, e a segunda, que é a executória. Se nós temos uma sentença contra alguém, temos que executar essa sentença. Eu quero que vocês gravem isso bem. Não é porque trocamos de juiz, nesse caso da prescrição, tá? É porque existem essas duas formas de prescrição. Vou adiantar um pouco para vocês entenderem. O Brenner cometeu um crime. Eu tenho 3 anos para, né, antes de prescrever o meu direito como Estado de punir o Brenner. Ok, 3 anos. A partir daquele momento, eu tenho do cometimento do crime dele até o trânsito em julgado para observar a prescrição punitiva. A partir do trânsito em julgado, se não prescreveu, ótimo, o Brenner está condenado. Mas pode ser que o Estado, olha só isso, gente, perca o direito de executar aquela condenação. Então, essa primeira prescrição é o direito do Estado de punir. A segunda prescrição é o direito do Estado de executar a punição da primeira. Vejam como é interessante. Então é isso, existem essas duas espécies de prescrição. Vocês vão aprender lá no processo penal que elas têm algumas coisas diferentes, que a gente não vai entrar aqui. Mas, por exemplo, olha que interessante. O Estado não perdeu, né, não teve a prescrição da pretensão punitiva. Ok, o cara foi condenado. Mas, durante a execução, o Estado demorou muito, porque é um processo de execução. O Estado demorou muito e aconteceu a pretensão executória. Olha que interessante. Se acontecer a prescrição punitiva, nós eliminamos, né, os graus de primeiro e segundo grau da sentença. A pessoa não sofre nada. É como se tivesse acontecido a extinção da punibilidade, que é o que a gente está estudando. Na prescrição executória, para vocês terem uma ideia, conta a reincidência. Olha que interessante. Por quê? A pessoa foi condenada. O Estado não perdeu o prazo ali na punitiva. Ele perdeu o prazo de executar aquela sentença. Então, se conta que a pessoa foi condenada, mesmo o Estado
perdendo o prazo de executar a sentença, conta como reincidente. Agora, se o Estado perdeu o prazo de punir, não tem o que se falar. A pessoa não foi condenada, não foi punida. Mas, não, como eu disse, não preocupem com isso. Vocês vão estudar isso a fundo lá no processo penal. Vocês têm que guardar aqui 2 espécies de prescrição. Uma até o trânsito em julgado e uma após o trânsito em julgado. Vamos estudar as 2. Começando pela prescrição da pretensão punitiva. Início da contagem do prazo, do dia em que o crime se consumou. Como assim, professor, se consumou? Olha o que diz o artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Disse o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Teoria do resultado, por incrível que pareça. Então, vejam bem. Vocês estudaram que a famosa luta, o lugar do crime é a teoria da ubiquidade. É tanto a ação ou omissão, tanto a teoria da atividade, quanto a teoria do resultado. Então, onde que aconteceu o crime? No Brasil, em Portugal? Onde que aconteceu? Não interessa onde produziu o resultado e onde se deu a ação ou omissão. O tempo do crime, nós estudamos que é a teoria da atividade. Quando acontece o crime, gente? Quando se deu ação ou omissão. Pouco importando quando se dá o resultado. Então, eu atirei na Raquel hoje. A Raquel morreu daqui 2 semanas. Quando aconteceu o crime? Hoje. Quando começa a contar o prazo da prescrição? Daqui 2 semanas. Então, vejam que no Código Penal, a gente estudou essas teorias, teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade, que é a junção das 2. O Código Penal se utiliza das 3 teorias. Então, aqui nós temos o claro exemplo da teoria do resultado. Observação, muito diferente do tempo do crime, do artigo 4º, que é a teoria da atividade. Cadê? A Jéssica está aí na sala? Deixa eu ver se ela está aqui, porque para mim some. Jéssica está aqui? Eu acho que ela não ia poder assistir a aula hoje. Deixa eu ver se ela está. Tá, não. Jéssica, tá aí? Tem Jéssica e Jéssica. Poxa, eu não sei qual das 2 Jéssicas, desculpa. De cabeça, eu não vou saber. É sobre o quê, professor? Eu acho que até vai ser a outra Jéssica que não tá aí. Porque a outra Jéssica, ela fica... Toda vez que eu falo, principalmente, da parte mais garantista do direito penal, ela fica indignada. Que ela fala que a gente está protegendo, que eles são santinhos, ela fica brincando aqui na aula. Então, essa aula de hoje, ela iria adorar. Porque, gente, prestem atenção e guardem isso. Vai ser talvez a única aula de toda a faculdade, tudo prejudicial ao réu. Por que isso, gente? Porque o Estado quer punir. O Estado não quer perder o seu direito de punir. É vergonhoso para o Estado quando acontece a prescrição. Ele perdeu o direito dele de punir porque ele foi inerte, porque ele não agiu. Então, guardem isso. O Estado, ele não quer que prescreva. Por isso que tudo relacionado à prescrição é ruim para o réu. Guardem isso. Tudo relacionado à prescrição é ruim para o réu. Vai ser a única aula que vocês vão ter que quando vocês tiverem dúvida, gente, qual que eu uso? Você vai usar o pior para o réu. No resto do direito penal, quando vocês tiverem dúvida, o que eu faço? Bom para o réu. Na prescrição, é o único lugar que vocês vão falar assim, o que eu faço? Ruim para o réu. Olha como é que essa teoria a teoria do resultado é ruim para o réu. Pensem bem, se eu dei um tiro na Raquel hoje, tá? E aí a gente usasse a teoria da atividade e tivesse 2 anos para prescrição, a Raquel veio a morrer daqui 1 ano. Né? Ficou no hospital muito tempo, deu algumas facadas nela, mais fácil, né? Ela ficou 1 ano no hospital e depois faleceu. Se nós usássemos a teoria da atividade, já começaria a contar meu prazo para prescrever e o Estado não poder me punir hoje. Mas não, o Estado vai usar a teoria do resultado, quando reúne todos os elementos do tipo. Então, só daqui 1 ano que começa a contar o prazo prescricional. O Estado ganha muito tempo com isso. Entende? Se usasse a teoria da atividade, o Estado perderia todo esse tempo que ela está no hospital até se concluir o crime. Como o Estado quer punir, tudo aqui na prescrição é ruim para o réu, ele usa a teoria do resultado. Então, quando ela falecer, depois de quanto tempo for no hospital, começa a contar o prazo que o Estado tem para me punir. Este ruim para o réu aí, este ruim para o réu é porque, vamos supor que o resultado aconteça daqui a 1 ano, que nem você falou. Sim. É porque durante esse 1 ano aí, é ruim para o réu porque estaria, tipo, aumentando para começar algum tipo de punição? Não. Para ele? Não, deixa eu formar um raciocínio para você entender.
A prescrição vai ser a perda do direito do Estado de punir. Então, eu matei a Raquel hoje. Suponhamos que o Estado tenha 2 anos para me punir por esse crime. Se ele perder esse prazo, eu não posso mais ser punido. Bom para o réu, certo? Não poder mais ser punido, bom para o réu. Se a gente conta a teoria da atividade e eu atirei na Raquel hoje, começaria já a contar meu prazo de 2 anos. Então, em 4/11/2022, o Estado não poderia mais me punir. Ótimo para mim. Mas o Estado falou assim, não. Nós vamos usar a teoria do resultado. Só vai começar a contar o prazo que o Estado tem para te punir quando der o resultado. Então, se ela faleceu em 5/11/2021, daqui um ano, em 4/11/2021, daqui um ano, ali começa a contar o prazo para o Estado me punir. Então, o Estado vai ter o prazo dele até 4/11/2023. Ele vai ter mais prazo para me punir. Então, isso é ruim para o réu. Ruim para o réu. Por isso que eu falei, tudo na prescrição é ruim para o réu. Tá? Vocês vão ver mais coisas aqui que são ruins para o réu. Ô, professor. Pois não. Mas esse resultado aí, normalmente, tirando esse exemplo que se deu, normalmente não é um prazo tão grande, né? Ou depende. Não tem nada a ver com sentença, não, né? Tem nada a ver com sentença. Não. Mas deixa eu te falar um caso, por exemplo, que a gente vai estudar mais para frente, vou adiantar por causa da sua pergunta, Maria Cristina. O crime, né, os crimes que se prolatam no tempo, por exemplo, um cárcere privado, ele vai se prolatando no tempo. Quando que ele acontece? No primeiro dia, que aquela pessoa está em cárcere, até o final. Certo? Certo. E conta-se ali o primeiro dia. O primeiro dia é o marco, mas ele vai se prolatando. Qualquer momento ali, né, os crimes permanentes, ele pode ser preso. Agora, suponhamos que alguém manteve alguém em cárcere privado por 3 anos. Sabe quando começa a contar a prescrição contra ela? No dia que aquela pessoa é libertada. Entende? Então, no geral, realmente, nós temos a maioria de crimes instantâneos, né? A pessoa furtou, começou a contar naquele momento. Ela pegou, furtou bem, correu. Ela entrou, roubou na casa da pessoa, pôs a arma na cabeça dela, pegou os bens e foi embora. Não faz diferença, nesses casos, a atividade e o resultado. Eles se dão praticamente no mesmo tempo. Um tiro na cabeça que a pessoa vem falecer na hora? Sim. Mas, querendo ou não, é prejudicial ao réu. Porque, em alguns crimes, esse prazo, o Estado vai ter um prazo maior. Vai aguardar mais para começar a contar o prazo. É só isso. Tá? Entendi. Vamos lá. Professor Fernando. Acabei de falar. Pois não. Estou aqui assistindo a aula, tá muito boa. Boa noite para todo mundo. Chegou aí. Cheguei. Seja bem-vinda, chefa. Pode, na hora que ficar tranquilo, você me chama, tá bom? Não, eu acabei de explicar sobre crime permanente e vou mudar para o próximo slide. Pode ficar à vontade. Então, ótimo, gente. Boa noite para vocês. Agarrem nessa matéria, hein, gente, que não cai, não. Despique em prova. É uma luta, né, Fernanda? É a luta mesmo, né? Teoria da atividade, da obviedade, é isso mesmo. Cai muito em prova, não tem como. Vocês precisam saber essa disciplina, inclusive para processo penal, que eu estou dando para os meninos. Vira e mexe, direito penal é chamado à tona, né? Não tem como a gente escapar dele. Gente, boa noite para vocês. Estou passando aqui rapidinho para dar um recado, né? Na verdade, são 2 recados. Um com relação ao avaliar. Eu conto muito com vocês para a gente realizar. O avaliar termina na sexta-feira agora. É a oportunidade que vocês têm de dar a opinião de vocês com relação à universidade, né? À faculdade. A gente precisa da opinião de vocês, por quê? Porque em muitos momentos, né, eu vejo que vocês mandam WhatsApp, tem às vezes alguma situação. Esse é o momento, uma vez ao ano, que acontece o avaliar. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, para a aula do professor Fernando hoje vai ser mais curtinha, né, professor? Assim que acabar a aula dele, acessem o AVA, é só abrir o AVA, vai aparecer uma telinha e vocês podem realizar menos de 5 minutos esse avaliar, que traz toda a diferença para a nossa unidade, tá, gente? Inclusive de crescimento. Eu conto com vocês para que a gente possa estar finalizando o avaliar. Algumas pessoas começaram e não terminaram, e aí tem muita gente que ainda não fez. Então, vamos lá, hein? Eu conto com vocês para a gente até na sexta de manhã finalizar. Vamos fazer hoje, porque se der qualquer problema, se tiver algum imprevisto, já fica resolvido, né? Já fica feito o avaliar e a opinião de vocês já fica registrada. Outra coisa é com relação a atividades discursivas. As atividades discursivas são das DIs, elas acontecem uma vez só. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque depois que acabar o prazo, eu não tenho mais nada para fazer.
Eu não tenho autonomia como coordenadora de mudar prazo, de requerer qualquer coisa para vocês. Por quê, gente? Porque a atividade tem um prazo. O professor Fernando está falando aí de prazo prescricional, nós vivemos em prazos, então a gente precisa cumprir os prazos. O prazo, eu estou orientando vocês desde já um mês atrás, de que não mandem em cima da hora, até dia 13 agora. Por que não mandar em cima da hora? Porque o professor que vai corrigir, ele tem até 7 dias para corrigir. Se tiver tido qualquer problema, e já aconteceu em vários alunos terem problemas, inclusive com plágio, ele devolve e fala, vou te dar mais uma chance. Agora, se acontecer um problema, na véspera você enviou 2 dias antes, gente, não adianta nada, não adianta, eu não vou conseguir resolver para vocês. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, né? Nós temos ainda quase 10 dias, então pegar esse final de semana e fazer essas atividades, no máximo até o final de semana. Porque qualquer problema que der, ainda tem como mandar uma mensagem para o monitor para vocês resolverem essa questão, tá? Eu indico que vocês façam quanto antes. Não espere final de semana, mas para aqueles que não tiverem condição, em função de trabalho, enfim, façam no final de semana e no sábado no máximo, para que não tenha nenhum problema com relação a isso. Porque depois eu não posso fazer nada. Não adianta me mandar mensagem pedindo alguma coisa, porque não está na minha alçada. Por isso que eu estou batendo nessa tecla com vocês. Eu fico preocupada, porque as atividades não podem se acumular, né? E daqui a pouco, nós temos só mais 3 aulas, né, pessoal? Só mais 3 aulas, a partir da semana que vem. E depois é prova, gente. Vai ter prova de DI. Vai ter prova de DI e prova das disciplinas normais. Então, quer dizer, muita coisa. Se vocês deixarem acumular, depois vocês não dão conta. E outra coisa, com relação às DIs. Vocês precisam fazer as unidades. No caso, agora, unidade 3 e 4. Então, façam a unidade 3 e 4, para, além do aprendizado, tem a pontuação dessas unidades que vocês precisam para ter a aprovação final nas disciplinas DIs. Eu conto com vocês para fazer avaliar, estou à disposição, se precisarem, pode estar mandando mensagem no WhatsApp ou pode estar mandando e-mail, que é o que eu tenho preferência, tá? Professor Fernando, eu agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho com os meninos. Letícia, alguns alunos me perguntaram o seguinte, como que eles fazem para acessar, ele não estava conseguindo acessar a primeira coisa que você falou, eu esqueci. O avaliar? O avaliar, eles falaram, que você falou que assim que entra no AVA aparece, mas alguns alunos falaram, professor, não apareceu para mim, eu não sei onde está. Então pede para mim, gente, me manda mensagem quando não estiver aparecendo para vocês, aí eu pego o usuário e senha, entro e vejo o que está acontecendo. Quando você acessa o AVA, vai aparecer, como se fosse um chamadinho, assim, para fazer o avaliar, uma telinha. Às vezes é porque você fechou e não viu essa tela. É uma caixa, né, Letícia? É uma caixinha de ela chama bem atenção, aí é só clicar nela. Exatamente, Kátia, fica no meio da tela. Mas se não estiver aparecendo para alguém, me fala, me manda o usuário e senha para eu entrar e ver o que está acontecendo, tá? Porque ela já aparece inicialmente, assim que você entra no AVA. Talvez você está conectado direto, aí não vai aparecer. Você tem que sair do seu usuário e entrar novamente para que ela possa aparecer, assim que você acessa o AVA. É igual você falou aí, né, Letícia, que é importante porque as pessoas ficam trocando mensagens no WhatsApp, reclamando de várias coisas, e esse avaliar aí é o momento para a gente colocar, né, todas as dúvidas que a gente tem, todo tipo de opinião. E o mais interessante é que, né, que chegue lá em cima, porque ficar só aqui não vai resolver nada, se ficar só entre a gente. Inclusive, não chega para a gente, tá? Direto. Vai direto lá para cima, a gente não sabe quem avaliou, a gente não tem esse acesso, o nome de vocês. Vai direto para cima e aí eles mandam índices para a gente. Entendeu? Índices do que a gente tem que estar melhorando, e aí a gente tem reunião em função disso, para tentar buscar essa melhora. E também da avaliação positiva, né, gente? Porque tem muita coisa positiva. Por exemplo, a gente está tendo desde a semana que entrou a pandemia, na mesma semana a gente já começou as aulas online. Tem faculdade que não começou, teve muito problema com isso, e a gente já teve esse problema, quer dizer, a faculdade investiu nesse suporte. Isso aí eu falei mesmo outro dia, Letícia, eu também percebi isso, que na semana seguinte a gente já tinha aula. Exatamente. Tem faculdade aqui em BH que vai ter atraso de 1 ano e meio para a formatura, gente, por causa da pandemia. 1 ano e meio.
Pois é, então a gente, assim, correu atrás, né, de muita coisa. Então eu sei que as críticas existem, mas eu peço vocês também que avaliem, né, o que a gente tem feito a gente não tem culpa da pandemia, mas a gente está tentando, dentro do que é possível, trazer o melhor para vocês, tá? Então essa avaliação é importante de vocês. Eu agradeço, eu tenho uma lista com nome, né, não vou falar aqui, mas aí eu peço cada um de vocês, estou vendo todo mundo aqui, vou dar um oi geral aqui. Vamos ver aqui, Ana Carolina, Brenner, Bruna Vidal, Carol Paixão, Elielton, Jéssica, Stefane, Jéssica Leandra, Jennifer, Josineila, Juliana, Julie, Jussabe, Jussara, Kátia, Kemily, Larissa, Luciene, Maria Cristina, Miriam, Neuziane, Pedro, Raquel, Renata, Rita, Rosa, Dona Rosa, Sabrina, Thiago, Vinícius e o Alisson. Gente, eu peço vocês encarecidamente, né, para dar essa força e fazer o avaliar, que é muito importante a opinião de vocês. E também eu quero falar que tem algumas pessoas que não estão no grupo do direito. A gente tem um grupo que eu passo as informações oficiais e às vezes eu fico no pé de vocês para fazer as coisas, mas é para vocês não esquecerem, porque se deixar para a última hora, vai embolar e lá na frente vocês não conseguem, né? Porque o tempo é curto e passa muito rápido, né, gente? Faltam só 3 semanas para a gente fazer as provas. Então, por isso que eu fico falando, faz desafio nota máxima, faz estudo dirigido, faz DI, porque se deixar acumular, acaba que vocês se embolam no final, tá bom? Eu fico falando, enchendo a paciência às vezes, né? É Marcos Paulo. Peço até desculpa, mas é o meu papel de lembrá-los o tempo todo. E aí, gente, quando vocês estão no grupo, né, vocês acabam vendo isso. E então, quem não tiver, eu vou mandar o link para o professor Fernando. E aí, professor, você posta nos 2 grupos para mim, por favor? Que aí vocês entram, tá? Porque o grupo é opcional, claro, né? Mas eu oriento porque lá é a forma oficial que eu tenho comunicado com todo mundo. Gente, obrigada, professor Fernando. Fico feliz que você está bem, está com a cara ótima. Tô ótimo. Que bom. Então tá, gente. Fica com Deus. Boa aula para vocês. E aproveitem, que essa aula é ótima. É para a vida toda. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Bom, gente, é isso aí. A coordenadora falou que eu estou com uma cara ótima e isso está gravado para sempre. Eu vou tirar essa parte e guardar para mim. Enfim, vamos embora, continuar. Vamos lá. Então, o que a gente estava falando dos crimes permanentes? Então, quando cessar essa permanência, eu falei com você, já tinha explicado o cárcere privado, quando a pessoa for libertada, que a gente começa a contar esse prazo prescricional, tá? Então, vocês estão vendo aí o início da contagem de prazo, gente. Sempre quando o crime se consumar. E no crime permanente, quando ele se finalizar ali, quando a pessoa for libertada. Tá? Crimes permanentes, vocês lembram, são aqueles que vão acontecendo sempre, que todos os dias eles vão se renovando. A doutrina costuma contar que de meia-noite para meia-noite 1 ele se renova. Né? Lembrando, tudo que tratar de prescrição ruim para o réu. Eu sei que isso vai dar uma bagunçada na mente de vocês que são treinados a pensar em sempre bom para o réu, mas aqui na prescrição não. Por quê? O Estado não quer perder o seu direito de punir. Cálculo, a parte que a Renata mais gosta. Gente, olha que interessante. O cálculo é feito na pena máxima prevista no preceito secundário. A gente sabe que o preceito secundário nada mais é do que a pena, né? Pena máxima combinada do delito. Como assim, professor? Opa, passei sem querer. Vamos lá. Como que você vai fazer esse cálculo de prescrição? Vejam bem. Vocês viram que o começo do prazo é quando se consumou o crime. Então, eu dei um tiro na Raquel, a Raquel faleceu daqui 1 semana. Assim começou a contagem do meu prazo, quando se consumou, quando ela faleceu. Ok. E qual que é o meu prazo? O prazo, gente, ele tem ligação com o crime que foi cometido, tá? O prazo tem ligação com o crime que foi cometido. Só que, lembrem-se que nós estamos aqui no começo, não teve ainda nem inquérito policial, não teve ainda nem processo, nem se iniciou o processo. Como que nós vamos fazer essa contagem de prazo se não tivermos a dosimetria da pena para ter uma pena concreta? Vamos usar a pena abstrata. Qual parte dela? Prescrição não é sempre o pior para o réu? Então vamos usar a pena máxima. Mas não é o mesmo tempo da pena máxima que a gente utiliza. Eu trouxe um quadro
para vocês verem como funciona. Olha isso. Se a pena máxima daquele crime que nós estamos trabalhando é mais de 12 anos, o prazo prescricional é de 20 anos. Se a pena máxima daquele crime é de mais de 8 anos até 12 anos, cuidado aqui. Eu não estou dizendo um crime que tem pena de 8 a 12 anos. Eu estou dizendo vários crimes que têm a pena máxima de 8 anos, pena máxima de 9, pena máxima de 10, de 11 ou de 12. Então, crime de 6 a 8 anos. 8 anos é a pena máxima? Prescrição em 16 anos. O crime de 7 a 10 anos. 10 anos é a pena máxima? 16 anos o prazo de prescrição. Então, se o crime tem mais de 4 anos na pena máxima até 8 anos, 12 anos é a prescrição. Um crime com mais de 2 anos até 4 anos, ele prescreve em 8 anos. Já vou deixar, olha, só o segundo. Um crime que a pena máxima dele é 1 ano, até 2 anos, 4 anos. E aqui tivemos uma mudança. Antigamente, os crimes com a pena de menos de 1 ano em 2 anos. Agora prescrevem em 3 anos. Alisson, fala comigo. Boa noite. Existe algum crime que não prescreve? Sim, como a gente falou, tem discussões sobre o crime de tortura, mas a gente não vai entrar nisso agora. Os 2 crimes que a Constituição fala que não prescreve é o racismo e os grupos armados organizados, cíveis ou militar, que atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Tá lá no comecinho, vai estar no segundo slide, vou mandar para vocês. Tá? Beleza. São os 2 que não prescrevem. Então, gente, aqui ficou simples, né? Mais alguma coisa, Alisson? Você levantou de novo, não? Tá só dançando aí. Beleza. Então, olha só. Vou trazer para vocês o crime de furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Gente, o crime de furto prescreve em quanto tempo? Meu Deus. Um de cada vez. 2. Pela tabelinha, olha só. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. A gente sempre usa a pena máxima. Então, vamos jogar na tabela. Onde está 4 anos? Olha ali. Mais de 2 até 4 anos. Então, vai prescrever em 8 anos. 8 anos. Cadê a tabela? Tá aparecendo a tabela para vocês? Tá na tela aí. Tá na tela. A minha não apareceu. Você não tá conseguindo ver? Você não tá vendo os slides, ô Josi? Não, eu tô vendo o slide, mas não tô vendo nenhuma tabela. Como é que tá o seu slide aí? Não tá pena de um lado, prazo prescricional do outro? Não, início da contagem do prazo. Então o seu agarrou lá atrás. Eu vou falar para você sair e entrar de novo. Deixa eu voltar aqui. Mas o meu também, eu que estou mudando aqui, porque não está mudando para mim, não. Eu que estou mudando. Vocês conseguem alterar? Sim, aqui tem a setinha embaixo, aí você vai mudando, entendeu? É porque eu estou fazendo desse jeito. É porque está aparecendo o número de slides com a setinha, por isso que a Rita está conseguindo. Sim. Gente, então vai modificando, porque hoje ele deu algum problema que ele não está me deixando usar aquele sistema que a gente usava. Ele está exigindo que eu... Vocês, então? Eu vou falando com vocês, sempre que mudar de slide, eu vou falar, gente, muda o slide, tá? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo de última vez aqui. Não me deixa. Ele não me deixa compartilhar. Então, estamos no slide 6. Todo mundo no 6 aí? Slide 6. Então, vocês estão vendo essa tabelinha aí, ó. Mais de 12 anos, prazo prescricional, 20 anos. Conseguiu, Josi? Consegui. Obrigada. Então, agora vocês estão vendo aí que o crime de furto, olha a pena dele, de 1 a 4 anos. Como é sempre o prior para o réu, 4 anos é a pena máxima. Então, mais de 2 até 4 anos, 8 anos de prescrição. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, aconteceu um furto. Quando que se consumou o furto? Quando que a pessoa subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel? Olha, ela consumou esse crime hoje, dia 4/11/2020. Então, nós temos, para condenar essa pessoa, para ter o trânsito em julgado, nós temos aí 8 anos. Então, até 4/11/2028, nós temos que ter o trânsito em julgado. Contando aí todo o período de investigação policial, de inquérito, contando todo o período de processo e todos os recursos que essa pessoa tem direito.
Certo, gente? Sim, pode falar. Então, vamos lá. Eu vou no artigo, né, do crime e vou olhar a quantidade de ano. Se ele for qualificado, eu já vou no qualificado, né? Exatamente. Perfeito, Josi. Muito bem observado. Se for crime qualificado, a gente sabe que ele muda a pena abstrata. Então, a gente vai no qualificado, tá? Josi, se você puder estar com ele aberto aí, me fala qual que é a pena do artigo 121 do homicídio. Não sei se está aberto para você ou outra pessoa que está com o Código Penal aí para mim, por favor. Qual que é, gente? 121. Matar alguém, pena de... Meu Deus, ninguém com Código Penal na aula de penal. 121, Josi. Qual que é a pena? 6 a 12. 6 a 12. Qual o tempo de prescrição do homicídio simples, gente? 20. Não. Uai. 20 é mais de 12. Ah, tá. Então, 16. 16 anos, de 8 a 12. Tá? Uai, professor. Sim. Artigo 121, 6 a 12? Artigo 121, matar alguém. Pena, qual que tá aí? 6 a 20. Não é não? Eu falei sem ler, porque eu acho que eu sei de cor. Você tá trolando a gente, Breno? Não, porque eu achei que eu sabia de cor. Tá errado? Deixa eu ver aqui. Possível que você fez isso comigo, Breno. De 6 a 20 anos, tá, gente? Olha dele aqui, tranquilão, ele abriu o código. Gente, de 6 a 20. Qual que é a prescrição para um homicídio simples, gente? De prescrição para o homicídio simples? Mantenho, é porque até 20, é só mais de 20. 20 anos, então, ué. Mais de Breno. 12 anos? Cuidado, Breno, é o lado esquerdo. Mais de 12 vai para 20 anos. 20 anos. O que quer dizer, gente, que homicídio qualificado não vai fazer diferença nenhuma para a prescrição, né? Porque se o próprio homicídio já tem pena maior que 12, a máxima, o qualificado vai subir, mas se o máximo é 20 anos, tá? Não vai mudar nada nesse sentido aqui. Ok, simples isso, tranquilo de entender. Pegou, você vai pegar a pena máxima e vai jogar nessa tabela. Ah, gente, essa tabela aqui, não tem que decorar, não tem que tentar saber nem nada. Todo mundo que mexe com direito tem essa tabelinha salva lá e fica pesquisando isso. Porque ela é chatinha mesmo, é assim que funciona, infelizmente, tá? Então, crime de menor potencial aí, que a pena é de 1 até 2 anos, igual a 1 até 2 anos. Não maior que 1, hein, gente? Igual a 1, é o único igual que tem ali. Prescreve em 4 anos. Pena dos crimes mais bobinhos, que tem menos de 1 ano, eram 2, agora prescreve em 3 anos. Então, do momento que o crime se consumou, eu fui lá, sequestrei uma pessoa. Olha para mim aí, Brenner. Não, você não tá com ele aberto, não confio em você mais. Eu abri para não passar. Não confio em você mais. Todo mundo olha para mim ali, o artigo 159. Extorsão mediante sequestro. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Se é de 8 a 15 anos, gente, quando que é a prescrição do sequestro? Como é que é a pergunta? Vamos lá. 20. Do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Se a pena é 8 a 15 anos. Quando que prescreve? Com quanto tempo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. A contar de quando, gente? De quando aconteceu o ato. Do resultado. Né? Do resultado. Cuidado com a teoria da atividade. Extorsão mediante sequestro, eu vou começar a contar quando eu liberar a vítima. Ah, tá. Que é um crime permanente, então tome cuidado. Então, se eu sequestrei a Rita hoje, fiquei 1 mês com ela em cárcere privado, vai começar a contar esses 20 anos quando eu libertar ela, daqui a 1 mês. Por isso que é pior. E se o resultado for na hora? Tipo estupro. Aí você pode usar atividade ou teoria do resultado, porque eles se dão no mesmo momento. Furto. Tá. Eu passei, peguei sua carteira e corri. Aquele momento se deu atividade, se deu o resultado. Começa a contar ali. Ah, tá. Ok. Então, até aqui tá fácil. Mas o resultado é só se a pessoa morrer? Não. Por exemplo, esse crime... Quer ver? Vamos pensar algum crime que tenha um resultado diferente. O crime de lesão corporal. Vocês vão estudar ele do artigo 129. Existem vários tipos de lesão corporal. Existe a leve, a lesão grave e a lesão gravíssima. A gente só vai saber qual delas a pessoa teve bem no final, quando tiver um resultado médico, quando ver se a pessoa perdeu os movimentos, sim ou não. Então, só quando a gente tiver esse resultado que começa a contar o prazo prescricional. Esse é o resultado do crime. Certo? Então, nós vamos olhar quando se deu o resultado do crime.
Tá? Então, vamos lá. Até aqui tá muito fácil, né, gente? E a Renata não gosta quando a gente mexe com cálculos fáceis. Então, vou complicar um pouquinho para ela. A culpa é da Renata, tá, gente? Vamos lá. Pegamos, então, a pena máxima para fazer o cálculo. O que nós vamos fazer agora? Passem para mim aí para o 7, só para o primeiro, hein? Não vai passando tudo de uma vez para ser guloso, não. Só o primeiro aí do slide 7. Causas de aumento e diminuição de pena. Terceira fase da dosimetria. Meu Deus, professor. Vamos voltar para a dosimetria? Vamos. O que eu ensinei para vocês na dosimetria da pena, gente? Eu ensinei para vocês que na terceira fase, que é a mais importante, é a única que a gente pode reduzir do mínimo legal e aumentar do máximo legal. Então, nós temos uma pena abstrata, né? O crime de 6 a 20 anos. Ok. Na terceira fase, a gente pode reduzir de 6 e aumentar de 20. Na primeira e na segunda, não. Por isso que ela vai influenciar aqui pra gente, na prescrição. Exemplo. Vamos lá. Nas causas de aumento, incidirá o percentual que mais aumenta. Lembra que eu disse para vocês que a prescrição é sempre ruim para o réu? Sempre ruim para o réu. Vamos lá. Estupro. Pena de 6 a 10 anos. Todo mundo volta para o sexto slide para mim. Todo mundo voltando para o sexto slide. Estupro é de 6 a 10 anos. Prescreve o crime de estupro em quanto tempo, gente? 6 anos. 16. 16 anos. Ok. Não. Mas existe... Oi. Tá. Mas existe quando a gente tem uma causa de aumento no crime de estupro, tá? Que é a transmissão de doença sexual. É uma causa de aumento que aumenta a pena de 1/6 até a metade. Ok. Qual que nós vamos considerar, já que a gente está trabalhando com prescrição, gente? O pior para o réu, o que mais aumenta, metade. Como que fica esse cálculo? Iremos calcular a pena máxima, com o aumento máximo. Nesse caso, vai dar 15 anos. Por quê? A pena de estupro é de 10 anos, né? De 6 a 10, a gente pega a máxima. E calculamos a causa de aumento de pena que mais aumenta, a metade. Metade de 10 anos são 5. 10 mais 5, 15. Então, como eu disse, prescrição é sempre ruim para o réu. Vamos pegar, olha só, nós estamos pegando a pena máxima que ele pode tomar nesse crime e aumentando do máximo que ele pode tomar. Então, teoricamente, nós estamos pensando que na dosimetria da pena o juiz vai dar o máximo para ele e na hora de usar essa causa de aumento, o juiz vai aumentar no máximo. Quanto, gente, que é um crime? Quanto que é o máximo de pena que pode pegar alguém que estupra alguém com transmissão de doença sexual? O máximo é 15 anos. Porque se a pena daquele crime é de 6 a 10, e se existe causa de aumento de 1/6 até metade, o máximo que essa pessoa pode pegar é 15 anos. Então, como a gente sempre olha o máximo, nesse caso, quando alguém cometeu um estupro, tá? E com a transmissão de doença sexualmente transmissível, que sabia ou deveria saber, nós vamos calcular a prescrição em 15 anos. Voltando lá para o 6, todo mundo. Se a gente usar 15 anos, quanto tempo para a prescrição? 20 anos. Caiu no máximo, tá? E na hora de diminuir, professor, nós vamos ferrar o réu de novo. Nós iremos usar o que menos reduz. Vejam bem. Será que eu devo confiar nisso aí? Oi? Será que eu devo confiar nisso aí depois dessa repercussão que está o caso da modelo aí, meu filho? Eu já não estou acreditando em mais nada. Não, mas pode confiar. Então, gente, nós vamos usar, olha só, para sempre ferrar o réu. Casos de aumento de pena, o que mais aumenta. Caso de diminuição de pena, o que menos diminui. Vejam, o Estado não quer perder o prazo. Ele quer pôr o máximo de prazo que ele puder para ele. Pena de 2 a 6 anos. Causa de diminuição de 1/3 a 2/3. O que menos diminui, gente? 1/3 ou 2/3? 1/3. 1/3. Então, nós vamos jogar a causa que menos diminui. Porque nós não queremos diminuir a pena dele, nós queremos que diminua pouco. Então, a gente joga aqui, ó, de 2 a 6 anos, se o crime for simples. Nós vamos olhar a prescrição sobre qual aqui, gente? Se for crime simples, 2 a 6 anos. Sobre qual que a gente vai olhar a prescrição? Qual é a pena? Máximo, né? 6 anos. Então, se o crime é de 2 a 6 anos, nós vamos calcular nos 6 anos.
Agora, se tem uma causa de diminuição de pena, a gente já fica chateado. A gente não quer diminuir pena de ninguém. Mas tem uma causa de redução de pena. Então, a gente vai pegar 6 anos e vai usar a que menos diminui. O que menos diminui é 1/3. 1/3 de 6 anos são 2 anos, né, gente? 2, 4, 6. 6 dividido por 2, né? Vai dar 2. Vezes 1, 2. Então, como é que fica nesse caso aqui? Esse caso fica. Iremos calcular a pena máxima com diminuição mínima. Nesse caso, 4 anos. 6 anos é a pena máxima, a diminuição mínima é 1/3. 1/3 de 6, 2. 6 menos 2, 4 anos. É o único momento chatinho aqui esse cálculo, tá, gente? Então, lembrando, crime simples, nós vamos pegar a pena máxima. Se tem aumento de pena, nós vamos pegar a pena máxima somado com aumento máximo. Se tem causa de diminuição de pena, nós vamos pegar a pena máxima somada com a diminuição mínima. Sempre ruim para o réu. Tá? Sempre queremos mais prazo. E os agravantes e atenuantes, gente, segundo a fase da dosimetria, não interferem no prazo prescricional, uma vez que não interferem na pena abstrata. Na segunda fase, nós podemos diminuir do mínimo ou aumentar do máximo, gente? E estudamos que, por mais que a doutrina seja contra, já vou deixar falar só um minutinho, o STJ disse que não. E olha como é que essa decisão do STJ mudaria tudo, gente. Se o STJ for a favor da doutrina e entender que as atenuantes podem reduzir a pena abstrata na segunda fase, nós vamos ter que calcular aqui também para a prescrição as causas de aumento, as causas de diminuição e as atenuantes. Olha só, como é que mudaria todo o processo penal. Mas o STJ entende que não. Segunda fase você não diminui do mínimo, nem aumenta do máximo. Então ele não interfere para a gente. Não se preocupem com agravante e atenuante. Vocês só vão olhar pena do crime simples, né, e pegar a pena do crime simples ali e usar a pena máxima. Ah, é um crime qualificado. Então, você vai usar a pena máxima do crime qualificado. Ah, tem causa de aumento. Então, você soma a pena máxima com o aumento máximo. Ah, professor, tem causa de diminuição. Então, você soma a pena máxima com o aumento mínimo. Sempre ruim para o réu. Pode falar, Maria Cristina. Tá claro isso, mas só para confirmar mais um pouquinho. Claro. Mesmo após a sentença, suponhamos que uma pessoa tem lá uma causa de diminuição de 2/5. Mesmo assim, não interfere. Para a prescrição, pega o mínimo, é a mínima. Não, calma, que aí eu me perdi na sua pergunta. A pessoa tem uma causa de diminuição de pena? Isso, ela diminuiu, por exemplo, 2/3. Porque nesse caso aqui que você deu, no caso desse exemplo aqui da pena, diminuiu 2/3. Por exemplo, uma pessoa tem lá, diminuiu 2/3 de 6. Então, a pena dela vai ser 4. Aí, no caso... Não, se diminuir 2/3 de 6, não vai ser 4, não. Se for 1/3 de 6, vai ser 4. Se diminuir 2/3 de 6, a pena vai diminuir... Quanto que é, gente? 2/3 de 6? 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Aí vai diminuir 4 anos. A pena vai ser de 2 anos. Certo, me confundi. 2 anos. A pena é de 2 anos. Ainda assim, ele vai pegar os 6 anos que está na lei, vai pegar os 2 anos da lei, mais a diminuição aqui? Maria Cristina, hoje vocês estão expertos em adiantar a matéria. Você acabou de falar a próxima matéria que eu ia dizer. Por quê? Eu não falei com vocês que nós temos, vejam bem, o prazo da prescrição punitiva e o prazo da prescrição executória. A prescrição executória, Maria Cristina, você vai usar a pena que o juiz der para o cara. Aí sim a pena que ele tomou. Porque já foi feita a dosimetria. O juiz já deu a sentença transitada em julgado. Qual que é a pena que o Brenner tomou? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você vai pegar essa pena concreta do juiz e jogar lá naquela tabela. E aí você vai ver a prescrição na execução. Mas, na prescrição punitiva, não teve sentença ainda. Então, não tem como a gente imaginar, não tem como a gente esperar o juiz dar a sentença. Porque imagina só, Maria Cristina, como a gente perderia tempo no processo se a gente fizesse o seguinte. Olha, não sabemos quanto que o juiz vai dar de pena. Vamos esperar ele dar a pena. Aí o juiz vai dar uma pena baixa e a gente fala, poxa, esse crime já prescreveu. Não precisava ter tido audiência, não precisava ter tido nada. Então, o que a gente tem que calcular? A gente calcula de forma abstrata, porque não teve pena. Então, qual que é a pena para o crime, vamos lá, de estupro? É de 6 a 10 anos. Está no começo, acabou de acontecer o crime, já começa a contar a prescrição. Eu não sei a pena que esse cara vai tomar.
Mas, como o Estado não quer deixar de punir ele, o Estado vai pegar a pena máxima que ele poderá tomar e somar com os aumentos máximos que ele poderá tomar. Ou pegar a pena máxima que ele poderá tomar e diminuir das diminuições mínimas que ele poderá ser beneficiado. Então, nós estamos tratando de forma abstrata, porque a gente não sabe a pena que ele vai tomar. E quando a gente souber a pena que ele vai tomar, isso vai ser calculado lá na outra prescrição. Então, cuidado, são 2 prescrições. A primeira, do cometimento do crime até a sentença transitada em julgado. Como que a gente calcula isso? Pena máxima do crime. Guardem isso. Pena máxima que ele poderia tomar, o que ele poderá tomar. Esqueçam a pena que ele tomou. A gente ainda não sabe a pena que ele vai tomar. Então, é a pena máxima. Ah, professor, tem causa de aumento. Então, joga a pena máxima e aumenta o máximo. Ah, professor, tem causa de diminuição. Joga a pena máxima e diminui o mínimo. Ah, professor, tem atenuante e agravante. Não faz diferença. Não pode aumentar a máxima, não pode diminuir o mínimo. Não faz diferença. As circunstâncias do 59 e as do 61, 62, 64, 65, perdão, 65, 66, não fazem diferença. O que faz diferença? Aumento e diminuição. Tá? Deu para entender, Maria Cristina? Deu sim. Obrigada, professor. Então, gente, todo mundo, vamos lá para o 8, para vocês entenderem melhor. Ah, uma observação importantíssima. Reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Então, não interessa que esse cara é reincidente, tá? Não interessa. Então, o Brenner é reincidente e ele cometeu um crime com a pena de 2 a 6 anos. Como que eu vou jogar lá na tabelinha? 6 anos. Só isso. Não influencia. Tá? Vamos passar rápido agora, rápido que eu falo assim, nós vamos nela e vamos voltar depois. Nós vamos passar para a prescrição da pretensão executória. Todo mundo passando para o slide 8 de 18. Gente, a pretensão executória é a mesma tabela. Por isso que é simples. É a mesma tabela. Mesma. Só que ela tem uma diferença. A reincidência na prescrição da pretensão executória aumenta de 1/3 o prazo prescricional. Então, vamos supor, e aqui, ó, Maria Cristina, nós vamos trabalhar com pena concreta, porque já estamos na execução. O cara já foi condenado. Nós não estamos mais sem saber qual pena que ele tomou. Ele já tomou uma pena, nós já estamos na execução da pena dele. E a prescrição começa do zero de novo. Então, nós tínhamos 20 anos para prescrever aquele crime cometido. E o Estado conseguiu punir aquele cara antes dos 20 anos. Não aconteceu prescrição. Zera tudo e ele tem mais uma chance aqui de prescrever. Agora nós entramos na pressão da execução da pena dele. Mas não é o mesmo prazo. Nós vamos ter que refazer esse prazo. Por quê, gente? Porque lá na punitiva, a gente jogou tudo no máximo. Mas esse cara não tomou o máximo. Ele pode ter tomado o mínimo. Então nós vamos falar quanto... Agora, realmente, a gente já sabe a pena. Quanto que ele tomou? Ah, professor, ele tomou 6 anos de prisão. Ele tomou 7 anos, 8 anos. Então, vamos supor que no nosso caso, o cara tomou 9 anos. O juiz condenou ele a 9 anos e 6 meses de prisão. 9 anos, vamos pôr certo. Tá? O juiz condenou ele a 9 anos de prisão. Quanto tempo que vai prescrever na pretensão executória dele, gente? 16 anos. Em 16 anos. E se ele for reincidente, Rita? Aí, nesse caso, vai acontecer alguma coisa ou é diferente do outro? Eu vou diminuir aqui para ficar fácil o cálculo, tá? Rita, eu vou te perguntar de novo. O crime final dele, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Em quanto tempo vai prescrever? 5 anos. 12 anos. Em 12 anos. Só que ele é reincidente. Então, aqui na executória faz diferença. Quando o cara é reincidente, a gente aumenta 1/3 do prazo prescricional dele. Quanto que é 2 dividido por 3, gente? 4, não é? Então, se o nosso querido autor tomou 5 anos de prisão, o prazo que o Estado tem para punir ele agora, para executar essa pena dele, é de 12 anos. Mas se ele for reincidente, é 12 mais 1/3. 1/3 de 12 é 4 anos. Então, o Estado tem 16 anos para punir ele. Então, é a mesma conta, gente. É a mesma tabela. A diferença é que se for reincidente, você vai pegar essa parte da direita aqui e vai somar 1/3. Tá? Então, se o cara... Vou fazer as fáceis aqui, as outras porque de cabeça fica mais difícil. Mas se o cara tomou menos de 1 ano, a pena do Brenner foi de 8 meses. Em quanto tempo prescreve, gente?
3 anos, 2 anos, 3 anos. 3 anos. E se ele for reincidente? Aí aumenta 1/3. Vai para quanto? Como é que faz a conta? Divide por 3 por 3. Vai dar 1. 3 então mais 1, vai para 4. 4 anos. Exatamente. Exatamente. Então, 3 anos é fácil de fazer, a de 12 é fácil de fazer, as outras são mais chatinhas. Mas é só fazer o cálculo. Tá? Essa é a única diferença. É a mesma tabela. Ah, professor, tem que usar a pena máxima? Não, o cara já tomou a pena, gente. Aqui o cara já foi condenado, ele já tomou a pena. Só saber quanta pena que ele tomou. Ah, professor, ele tomou 4 anos e 5 meses. 12 anos para prescrição. Tá ali, ó. Mais de 4. Pode falar, o Alisson. Ô, Fernando, Sim. Então é no caso da pretensão executória que aumenta 1/3 no prazo prescricional, né? Se ele for reincidente. É, reincidente. No outro caso, não aumenta, então, não mexe nada. Não interfere, né? Não interfere. Por quê? Porque nós já estamos jogando a pena máxima pro cara, né? Já estamos jogando a pena máxima com aumento máximo. Então, se a gente jogar 1/3 na reincidência, não faria sentido nenhum. Seria muito, né? Seria pesado demais. Então, aqui o Estado deu uma maneirada. A única vez que ele deu uma maneirada é essa aqui, tá? Porque aqui no executório a gente está jogando a pena que ele já tomou. Lá no punitivo nós estamos imaginando que ele pode tomar o máximo. Então, jogamos a pena máxima. Tá? Ok, beleza. Obrigado. Vamos. Interrupção da pena. Então, gente, depois de entender tudo isso, olha só como é que o Estado quer punir. Vocês sabem, a gente já estudou a diferença de interrupção e suspensão. A interrupção, a gente para o prazo e começa a contar ele de novo do zero. A suspensão, a gente espera aquele período de suspensão, o que está suspendendo, e volta a contar de onde parou. Então, eu tenho 5 anos para contar no meu prazo. Conto 1, 2, 3. Aconteceu algo que interrompeu o meu prazo? Volto do zero. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu tenho 5 anos para contar meu prazo. Aconteceu 1, 2, 3, algo suspendeu meu prazo. Opa, espera que suspenso. Acabou a causa de suspensão? Volto a contar. 3 anos e 1 dia, 3 anos e 2 dias. Essa é a diferença. Interrompeu meu prazo, zero e começa do zero. Suspendeu meu prazo, espera aquilo que está suspendendo ele acabar e volta e continua contando de onde parou. Então, além disso aqui que a gente estudou, nós temos causas de interrupção da prescrição. Recebimento da denúncia ou queixa. Gente, olha como é que isso aqui é interessantíssimo. Vejam bem, o crime de homicídio, né, que o Brenner sabe quanto que é a pena dele ali. O crime de homicídio, nós já vimos que a prescrição vai ser em 20 anos, certo? Que é o máximo. Não é porque acima de 12 é a pena máxima. Até aqui, ok? Gente, falem comigo, pelo amor de Deus. Ok. Ninguém falou ok, eu vou ficar triste. Ok. Obrigado. Então, nós temos o crime de homicídio e nós sabemos que nesse crime de homicídio, a pena máxima, com a pena máxima supera 12 anos, nós vamos ter a prescrição em 20 anos. Então, vamos pensar num caso concreto. O Brenner com todo respeito, desculpa, a Maria Cristina deu um tiro na Maria Cristina. No momento do tiro, ela já faleceu. Então, ali começa a contar o prazo dele de 20 anos. Demorou 1 ano para a polícia investigar o Brenner ali, fazer um inquérito policial. A polícia entrega o inquérito policial, com o relatório final, para o promotor de justiça. O que o promotor de justiça pode fazer? Ele pode denunciar aquele autor de homicídio, ele pode não denunciar e pedir o arquivamento, ou ele pode voltar para a polícia e falar assim, olha, eu preciso que ouça essa pessoa aqui, eu preciso que faça essa perícia, ele pede diligência à polícia. O promotor fala, eu não estou convencido. Com isso aqui que vocês estão me entregando, esse relatório, eu não sei quem é. E volta para a polícia. Mas o caminho normal é, a polícia investigou, polícia investigativa, né? Polícia Civil e Polícia Federal. A polícia investigou, a polícia indiciou os autores. O promotor pegou aquele relatório com indiciamento, não preocupe com esses termos, e o promotor ofereceu a denúncia contra aquele autor. No momento que o promotor oferece a denúncia e o juiz, olha aí, recebe a denúncia, começa o processo. Então, nós temos o inquérito, e aí, vocês vão aprender outras formas de início de processo lá no processo penal, mas não preocupe com isso. Nós temos o inquérito, a investigação, e aí, quando recebe a denúncia, nós temos o início do processo penal. A queixa é a mesma coisa, gente, quando recebe a queixa, só que a queixa é nas ações penais privadas, que a gente estudou na última aula. Então, se a ação penal é privada, eu ofereço queixa. O juiz recebeu minha queixa. Mas vamos lá. Olha que interessante. O Brenner matou a Maria Cristina. A polícia demorou 1 ano para investigar
indiciou o Brenner, o promotor ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia. Sabe o que acontece com aquele prazo de prescrição de 20 anos, gente? É interrompido. Ele zera e nós vamos contar 20 anos de novo. Viram como o Estado não quer perder prazo de jeito nenhum? Então, o Brenner matou a Maria Cristina. Ele fala assim, poxa, 20 anos para prescrever meu crime. A polícia passa 17 anos investigando o Brenner e consegue indiciar ele. O promotor oferece a denúncia e o juiz recebe a denúncia. Zerou o prazo. Vamos contar mais 20 anos de novo. Agora começa o processo e nós temos mais 20 anos para condenar o Brenner. Entende? Então, o recebimento da denúncia, ele interrompe a prescrição. Nós vamos zerar o prazo. Então, é como se a investigação tivesse 20 anos e depois nós tivéssemos mais 20 anos ali no processo. O processo pudesse durar mais o mesmo tempo. Deu para entender como é que funciona isso? Professor, tem como ser diferente? Tem. A polícia passou 18 anos investigando, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu descobrir que é o Brenner. O promotor vai... O que o promotor vai fazer, gente? Ele não vai denunciar, ele vai pedir o arquivamento. E aí, esse prazo continua contando. Por quê? Tem que ser do recebimento da denúncia. O promotor não denunciou. Então, foi 18 anos investigando para falar, olha, não conseguimos provar que foi o Brenner. O promotor fala, infelizmente, não vou denunciar. Então, esse prazo continua contando. Deu 20 anos, o Brenner pode chegar lá e falar assim, ó, fui eu. Fui eu que matei mesmo, tá aqui, foi assim, a polícia não conseguiu pegar porque eu escondi isso e aquilo. A gente fala, infelizmente, passaram-se os 20 anos. Tá prescrito, o Estado não pode punir o Brenner mais. Não acredito nisso. Então, gente, vejam bem, mas vejam como é que o Código o tempo inteiro tenta que não prescreva. E, gente, muitos crimes prescrevem no Brasil. Vocês estão vendo que um crime de homicídio simples vai ter mais prazo aqui de interrupção, mas a princípio nós vamos ter 20 anos para investigar, mais 20 anos para processar. E mesmo assim tem crimes processos que prescrevem. Tá? Então, 20 anos investigando ele. O juiz recebeu a denúncia, zerou esse prazo, começa a contar mais 20 anos. Mas isso é só na pretensão executória. Não. Saímos da executória, gente. A executória foi só para mostrar o prazo. Nós estamos na punitiva de novo. Tá? Nós estamos na punitiva de novo. Tá? Então, Brenner, você matou a Maria Cristina hoje. Seu prazo até o trânsito em julgado é de 20 anos. Ok. Só que se o juiz receber a denúncia contra você, o seu prazo zera e começamos a contar 20 anos de novo. O Alisson, você queria perguntar? Sim, independente do prazo que o juiz receber a denúncia, zero e começa a contar novamente? Desde que ele não receba com ele já prescrito. Porque ele não pode receber, prescreveu. Então, se a polícia demorar 21 anos, o juiz, o promotor vai lá e vai oferecer a denúncia, o juiz vai falar, deixa de receber a denúncia, pois o crime está prescrito. E faltando um ano para prescrever, recebeu a denúncia, começa a contar mais 20. Zeramos e começamos a contar mais 20 no período de processo. Então, essa é a forma que tem de não prescrever, que é a única forma. Não, temos mais umas formas de interrupção. Mas, e vou te falar, Alisson, mesmo assim, muitos crimes prescrevem. Mesmo assim, muitos. Suponha que nesse caso que você citou, o Brenner houvesse sido preso e cumpriu 1 ano e meio e fugiu. Isso não muda na prescrição, tá? Aqui não muda na prescrição. A prescrição é para oferecer denúncia. Então, ele está sendo investigado, ele pode estar preso preventivamente. Isso não muda para a gente. A prisão não muda aqui na prescrição. O que muda é do tempo que ele cometeu o crime até o recebimento da denúncia pelo juiz. Porque só porque o juiz decretou a prisão temporária ou preventiva dele, ele não foi denunciado ainda. Está na fase de investigação. Quando o juiz recebe a denúncia e começa o processo, aí sim, o Brenner zero prazo. É com a pena, né? Eu queria me referir com a pena. Ele já recebeu a pena, mas no meio da pena, ele cumprindo, ele fugiu com 1 ano. 1 ano e meio, sei lá. Calma, aí nós vamos mudar. Vamos lá. Nós temos 20 anos para transitar em julgado. Então, vamos de novo, Alisson. Lá, o crime de homicídio, que ele pode pegar até 20 anos, né? A gente sabe que passou de 12 e vai para 20. Tá? Então, nós temos 20 anos da prescrição do Brenner. O Brenner cometeu o crime hoje, depois de 18 anos, oferece a denúncia contra ele. Zeramos o prazo, vamos para mais 20 anos. Tudo bem. Aí, com 18 anos desse prazo, 18 anos de processo, o juiz vai e condena o Brenner, transitou em julgado. Ok, acabou
a prescrição punitiva. Vai começar agora a prescrição executória. Quanto tempo o Brenner tomou, o juiz condenou o Brenner? O Brenner foi condenado a 13 anos de prisão. 13 é mais que 12, lá, né? Até 12 para cima. Então, agora tem mais, de novo, 20 anos para o Estado executar aquela pena contra o Brenner. Entende? Entendi. É outro prazo. A executória vai de novo para mais um prazo. Agora, se ele tomou 10 anos de prisão, é menos que 12. Então, você entra na outra parte da tabela. Se ele é reincidente, você vai pôr 1/3. Tá? Aí é outro prazo. Mas nós vamos vendo ele todo, vocês vão entendendo. Vamos lá. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Vocês vão estudar isso aqui no semestre que vem, é muito técnico. O que é isso? É uma sentença que decide que existem indícios de crime doloso contra a vida. É a mesma coisa, praticamente, da denúncia ou da queixa, mas quando há crimes dolosos contra a vida, a gente vai para o tribunal do júri. Então, quem pratica um crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri. E o nome disso é pronúncia. Então, o juiz não recebe a denúncia, o juiz dá uma sentença de pronúncia. A partir daquele momento, o juiz fala, réu, tem fortes indícios que você cometeu um crime doloso contra a vida. Não serei eu o juiz que vou te julgar, eu vou conduzir o processo, mas quem vai te julgar é um júri. Então, isso também interrompe a prescrição. Não precisa preocupar, porque é basicamente a mesma coisa, né? A denúncia e a queixa nos crimes de ação privada, a denúncia na maioria dos crimes de ação pública, tirando os crimes que são dolosos contra a vida, que aí começa na pronúncia. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Olha aí de novo, Alisson. Olha que interessante. O Brenner matou a Maria Cristina hoje. Ok. Matou ela hoje. Consumou hoje. 20 anos. Com 18 anos, o juiz recebeu a denúncia contra o Brenner. Zeramos de novo o prazo dele. Com 15 anos, o juiz da primeira instância condenou o Brenner. Mas ele pode recorrer. Zeramos o prazo dele de novo. Por quê, gente? Para a pessoa não ficar recorrendo e até prescrever. Então, quando tem uma sentença, o juiz de primeira instância ou acórdão, que são os juízes de segunda instância, acórdão são quando são 3 ou mais juízes, né? Então, nós temos primeira instância, segunda instância, terceira instância, STJ, STF. E, às vezes, a terceira instância vai ser o STJ aí, né? STJ na terceira. E, se for causa constitucional, STF. Vocês vão aprender esse processo penal, não se preocupe. Isso tudo zera de novo a prescrição. Interrompe a prescrição. Olha que interessante. Brenner cometeu um crime, vamos lá, 20 anos. Com 18, o juiz recebeu a denúncia. Zeramos e vamos contar os 20 de novo. Com 17 anos, o Brenner foi condenado. Teve uma sentença condenatória contra ele. Mas ele pode recorrer? Pode. Mas vamos zerar o prazo dele de novo. Você vai querer recorrer, Brenner? Ok. Seu prazo de prescrição de novo, mais 20 anos. E mesmo assim, muitos crimes prescrevem. E mesmo assim, muitos crimes prescrevem. Tá? São só essas 3 formas de interrupção. É fácil de lembrar. Vocês vão pegar o crime, começa a contar a prescrição quando consumou o crime, ela interrompe uma vez quando o juiz aceita a denúncia, passou a investigação, o juiz está aceitando e pode começar um processo contra aquela pessoa, e ela interrompe de novo quando o juiz dá uma sentença, ou de novo lá quando tem um acordo na segunda instância entre o juiz, condenando a pessoa. Mas ela pode recorrer. Não transitou em julgado. Então, vamos lá, vamos pôr no máximo aqui. Brenner matou a Maria Cristina, hoje consumou, em 18 anos, 19, o juiz recebeu a denúncia, nós zeramos esse prazo de 20 anos dele. Em 19 anos, o juiz deu uma sentença contra o Brenner, nós zeramos o prazo dele. O Brenner recorreu. Ok, em 16 anos que está correndo o recurso dele, os juízes dão um acórdão contra ele. Ele pode recorrer de novo para o STJ? Pode. Então nós vamos zerar o prazo dele de novo. O STJ deu uma sentença contra o Brenner, mas recorrível, depois de 15 anos. O Brenner quer recorrer ao STF. Quer? Ok. Nós vamos zerar de novo seu prazo de 20 anos. Tudo isso interrompe o prazo. Então, o recebimento do juiz da denúncia ou queixa e as sentenças contra ele que ele pode recorrer. A sentença ou acórdão é a mesma coisa, só que sentença na primeira instância e acórdão são nas outras instâncias. Tudo isso zera o prazo. Tá? Continuando. E o que suspende o prazo? Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa reconhecimento da existência do crime. O que seria isso? Vamos lá. A gente sabe, né, que o Alisson tem um crime, a gente sabe que tem um crime de bigamia, que é o crime que a gente chama de dupla burrice. A pessoa já é casada e casa de novo. É um crime, tem que ser crime mesmo, tem que ir pra cadeia. Tinha que ser pena, meu Deus. Se bem que é pena menor que o casamento, que é pena, né, perpétua. Mas enfim, o que acontece? Vamos supor que o Alisson, ele casou pela segunda vez, ele já era casado e casou pela segunda vez.
E aí a polícia, né, o Ministério instaurou um inquérito contra ele, investigando o Alisson. O promotor, a polícia foi, indiciou o Alisson por bigamia. O promotor, né, ofereceu a denúncia contra o Alisson. A gente sabe que quando o juiz recebeu essa denúncia, a gente zerou esse prazo pressional contra o Alisson. Ok. No meio do processo, o juiz fala assim, não, peraí. O advogado do Alisson vai mostrar isso, claro, o juiz fala assim, não, peraí. O Alisson, civilmente, está tentando considerar nulo o primeiro casamento dele. Se ele considerar nulo o primeiro casamento dele, ele cometeu o crime de bigamia, gente? Não. Porque se é nulo, ele nunca foi casado. Então o juiz fala assim, opa, peraí, vamos suspender esse processo aqui. E aí suspende também a prescrição. Para a gente ver o resultado lá da área civil. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. Então o juiz vai falar assim, não, peraí, nós zeramos o prazo dele, né, quando eu recebi a denúncia, tem 1 ano aqui que está contando o prazo dele aqui no processo. O juiz repara isso. O advogado fala, olha, nós estamos com ação civil lá. O juiz suspende o prazo. Está em 1 ano, o juiz suspendeu, aquele prazo está parado. Enquanto aquela ação civil não for resolvida. 3 anos de ação civil, gente. E o juiz lá da vara civil considerou que aquele casamento primeiro do Alisson não é nulo, que ele foi realmente casado. Então ele realmente cometeu o crime de bigamia. Voltamos aqui para a vara penal e continuamos a contar o prazo do Alisson. 1 ano e 1 dia, 1 ano e 2 dias, 1 ano e 3 dias. Porque só suspendemos, não interrompemos. Então tínhamos um prazo de 2 anos. Suspendemos ele para ser resolvida essa outra questão. Se ela foi contra o réu, se realmente ele cometeu o crime, volta para cá e continua contando de onde parou. 2 anos e 1 dia, 2 anos e 2 dias. Isso é suspensão. Como mais podemos ter a suspensão? Enquanto a gente cumpre pena no exterior. Então, se aquela pessoa está cumprindo a pena no exterior, ela não pode ser feito nada contra ela aqui. Né? Ela não pode nem aparecer, ela não pode nem se defender. O processo pode até continuar em alguns casos contando, mas a maioria dos juízes prefere o quê? Suspender a prescrição. Não, o cara está cumprindo a pena no exterior. Não vai ter como ele fazer nada aqui. Vamos suspender a prescrição dele. Né? 2 anos. 2 anos que a gente está com processo contra o Brenner. O Brenner, de repente, foi condenado lá na Colômbia e está cumprindo pena lá. O juiz fala assim, vamos suspender aqui o processo, vamos suspender a prescrição do Brenner, deixa ele cumprir a pena. Ele cumpre pena de 7 anos lá e vem para o Brasil. Terminou a pena dele? Tira a suspensão do processo e continua contando o prazo dele. 2 anos e 1 dia, 2 anos e 2 dias. Na pendência de embargo de declaração ou de recurso a tribunais superiores quando inadmissíveis. Parece, é uma matéria bem técnica do processo penal, mas vou explicar para vocês. Vamos lá. O que acontece aqui, gente? Para a pessoa não ficar protelando o processo com embargos, né, que é uma espécie de recurso, ou recurso a qualquer tribunal superior, se a pessoa recorrer e for aceito esse recurso, beleza, a gente continua com o prazo dela. Mas, se ela recorrer, assim que ela recorreu, a gente suspende o prazo dela. Ah, você vai ficar recorrendo, né? Lembrando, isso aqui não é de sentença, né, condenatória, como a gente viu no primeiro caso. O cara não foi condenado aqui. No meio do processo, ele quer fazer um recurso para o Tribunal Superior. O advogado quer falar que o juiz não deixou ele fazer uma pergunta para a testemunha. São esses recursos assim, no meio do processo. Então, fala assim, então você quer recorrer aqui no meio do processo, antes da sentença condenatória. Você tem esse direito, mas nós vamos suspender sua prescrição. Então, recorre lá. No tempo que a pessoa ficar recorrendo no tribunal lá superior, está suspenso. Se ela ganhar aquele recurso for admitido, o prazo dela conta esse tempo que ficou suspenso. Se for inadmissível, volta para cá, para a vara onde ela estava e continua a contar o prazo dela. Ela perdeu esse tempo todo que ela fez aquele recurso. Para quê, gente? Para a pessoa não ficar recorrendo até prescrever o caso dela. Então, se ela recorreu no meio do processo ali, a gente para e suspende o prazo dela. Se foi inadmissível, volta o prazo dela. Se foi aceito, esse prazo que ficou suspenso conta no prazo dela e continua contando. E, por fim, a última causa de suspensão, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Outra causa muito técnica, não vamos entrar nisso aqui, foi uma inovação do pacote de crimes, embora já acontecia. O que é essa persecução? Esse acordo de não persecução penal, o Ministério Público faz um acordo com a parte, tá? E aí o Ministério Público não denuncia aquela parte, mas ela tem que cumprir algumas coisas. É uma coisa feita meio que sem o juiz. Antes o Ministério Público fala assim, olha, Brenner, eu não vou te denunciar. Se o Ministério Público não ofereceu denúncia, nem tem processo. Eu não vou te denunciar, mas você vai fazer um acordo comigo, assim, assim, assim.
É o acordo de não persecução penal. Só que tem algum prazo. Então, se... Só que eu vou falar assim, Brenner, eu vou suspender o nosso prazo de prescrição, enquanto a gente está nesse acordo aqui. Se você quebrar esse acordo, o prazo volta a contar. Se você cumpriu o acordo todo, aí extinguiu a punibilidade, acabou, cumpriu certinho, não faz diferença. Não preocupem com essas partes técnicas, tá, gente? Isso é lá de processo penal. Agora, na prescrição executória, só para finalizar. Quando que ela inicia, gente? No trânsito em julgado. É só isso. Nós temos a nossa prescrição punitiva. Inicia do dia que cometeu o crime. Pegamos o crime que foi cometido e olhamos a maior pena que ele pode tomar. Jogamos naquela tabela e olhamos a nossa prescrição. E a executória, professor? No dia do trânsito em julgado. Pegamos o dia que o trânsito julgado a sentença condenatória, Brenner, você está condenado a 6 anos de prisão, transitou em julgado, você não pode recorrer mais. Ok, esse é o primeiro dia do prazo dele prescricional. Ou o primeiro dia do prazo prescricional do Estado de executar aquela sentença contra ele. Tá? E aí o Estado vai ter aí, você vai jogar na tabela aquele prazo para saber quanto tempo o Estado tem para executar a sentença que foi dada contra o Brenner. Se ele for reincidente, você aumenta 1/3 daquela tabela. E é só isso. Alguma dúvida aqui, gente? Mamãozinho com maionese? Vou falar com vocês. A matéria de prescrição ela é muito complexa lá no processo penal. Vocês vão ver que vocês vão estudar isso aqui de novo e tem muita coisa. Eu peguei para vocês o básico do básico. Pode falar, Raquel. É só para confirmar eu estou entendendo mesmo. Claro. A questão dessas duas espécies, todo crime, então, vai passar por essas duas espécies, né? Isso mesmo? Todo crime, sim, porque todo crime passa pelas duas fases, se a pessoa for condenada, né? Claro. Então, no caso, punitivo e depois para executória, não é isso? Isso. E no caso da suspensão de prescrição, vai aplicar só na punitiva? Não, nós temos causas de interrupção e de suspensão na executória. Eu não trouxe para vocês porque elas são extremamente técnicas. Elas são da fase de execução do processo. É muito, muito, bem técnico e complicado de entender. E elas são bem menos usuais, quase nunca acontecem. Então, como não é a nossa matéria, a prescrição em si, é só para vocês entenderem essa parte, eu trouxe suspensão e interrupção só da parte punitiva. Da executória, eu não trouxe. Nem trouxe o fim dela, nem trouxe as partes que ela interrompe. Com a fuga do preso, por exemplo, você tem interrupção ou suspensão, dependendo da situação. Então, tem várias formas de suspender ou interromper aqui na executória, mas eu não trouxe para vocês. Não preocupem com isso. Assim como tudo que for muito técnico aqui, não precisam me preocupar. O que eu vou jogar para vocês, vou jogar 2 exercíciozinhos aqui, 3 exercícios de prescrição, é simples assim. Vou falar com vocês que a pessoa cometeu o crime que tem pena de 2 a 6 anos. Quanto tempo o Estado tem para punir essa pessoa? Vocês vão olhar que 6 anos é a pena máxima, jogar na tabela e me falar. É só isso. Aí eu vou falar, quando começa a contar? Vocês vão falar comigo. Teoria do resultado. Quando se deu o resultado do crime. Ótimo. Aí eu vou falar, e se for na prescrição executória e ele for reincidente? Vocês vão jogar na tabelinha e falar, aumentado de 1/3. É só isso a matéria. Tá? Alguma dúvida na prescrição? É uma matéria bem tranquila, gente. Eu trouxe umas coisinhas só para vocês incrementarem ela, mas é bem tranquilo. É só isso que eu resumi para vocês agora. Fernando. Pois não. E passa a contabilizar a partir do dia que foi determinado, né? Zero, no caso. É tipo assim, tá 20 anos para prescrever. Aí, no caso, ela foi no dia... aconteceu o crime no dia 20 de... Não, aconteceu em 2020. Só que ele foi julgado em 2022. Aí zera tudo, passa a contar a partir do dia que foi... Eu entendi a sua pergunta, Jéssica. Não sabe explicar, não. Eu entendi. Só toma cuidado, Jéssica, porque a sentença transitada em julgado não é uma causa de interrupção do prazo, tá? Por quê? Porque quando você interrompe o prazo, você volta a contar aquele que você estava contando antes. Aqui não. Aqui, na sentença transitada em julgado, acabou a prescrição punitiva. O Estado não vai mais perder a chance de punir aquela pessoa, porque ele já puniu. Ele cumpriu. Então, você esquece aquela prescrição. Vamos começar a trabalhar com outra. Eu entendi o que você quis dizer e vi que você entendeu a matéria. Aqui, no trânsito em julgado, acabou aquela. Vai zerar? Não zerar aquela. Nós vamos começar a outra. Sim, do zero, claro. Então, no dia da sentença condenatória, nós vamos começar agora a verificar qual é a nova prescrição daquela pessoa. Usando o que agora? O tempo de pena que ele tomou naquela tabela. Por quê?
Na punitiva, a gente usa a pena máxima. Na executória, a gente usa a pena concreta. O cara tomou uma pena, o juiz já deu a pena dele. Usamos a pena concreta naquela tabela, na mesma tabela. Essa é a única diferença. O que você falou é exatamente isso, Jéssica. Só toma cuidado quando você fala assim, vai zerar. Porque quando você fala que vai zerar, parece que é uma causa de interrupção que vai começar de novo a mesma. Não, não vai zerar. Aquela acabou. Nós vamos começar uma outra prescrição, que é a executória, que vai ser em outros termos, porque vai depender da pena que ele tomou. Tá bom, Jéssica? Tá bom, entendi. Obrigada. Bom, finalizada essa matéria, vamos para a nossa querida medida de segurança. Gente, a medida de segurança, para quem que é a medida de segurança, gente? Alguém sabe me responder? A medida de segurança é para o Brenner, entendeu? A medida de segurança é para os inimputáveis e semi-imputáveis. Vejam bem. É um instrumento de proteção social e terapia individual, visando a segurança futura da sociedade. Já estou no slide 12. Estou esquecendo de passar para vocês, estou no slide 12. Olha só, qual que é a finalidade, gente? A finalidade é só preventiva. E aí eu vou falar uma questão que tem em todo concurso público. São consideradas penas no direito penal, exceto, aí tem lá, pena restritiva de direito, pena privativa de liberdade, multa, medida de segurança. Aí você marca medida de segurança. Não é pena. De novo, medida de segurança não é pena. Então, ela só tem a finalidade preventiva. Ela está prevenindo que aquela pessoa não cometa novos crimes. É o objetivo de evitar o agente perigoso volte a delinquir. A gente estudou que a pena tem caráter retributivo, preventivo, ressocializador. A medida de segurança não é pena. Ela só tem o caráter preventivo. Eu estou prevenindo que aquela pessoa volte a delinquir. Quem é aquela pessoa, gente? Aquela pessoa que tem um problema mental, aquela pessoa que não tem formação mental completa, psíquica completa. Tá? Hoje os termos são bem complicados de usar, porque alguns são bem preconceituosos. Tomem cuidado. Mas basicamente é isso. Quem tem um retardo mental, quem não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Tá? Isso vai ser considerado pelo juiz. E essa pessoa, ela não pode sofrer uma pena. Ela sofre uma medida de segurança. Então, aplica-se aos inimputáveis e os semi-imputáveis do artigo 26. Mas, professor, no artigo 26 tem os menores. Os menores são inimputáveis? São. O menor não pratica crime. Menor pratica ato infracional análogo ao crime que ele poderia ter cometido. Mas não é o nosso caso. Os menores vão responder pelo ECA, gente. Medida protetiva ou medida socioeducativa. Isso é outro assunto. Então, a medida de segurança só é aplicada aos inimputáveis e semi-imputáveis, exceto os menores. O menor é outra esfera, vão responder lá medida protetiva ou medida socioeducativa. Bom? Ok. Continuando o slide 13. O que é crime? Crime é fato típico, ilícito e culpável. A gente estudou. Então, se a pessoa cometeu um fato típico, ilícito e culpável, ela tem uma sentença condenatória. E o que é algo que vai gerar medida de segurança? Que não é um crime. É o fato típico, ilícito e vai averiguar a periculosidade do agente. Vejam bem. Vejam que quando uma pessoa é inimputável, o que é a culpabilidade, gente? A culpabilidade é o juízo de valor da sociedade sobre a ação daquela pessoa e não sobre a atitude dela. É a inexigibilidade de conduta diversa. É você falar assim, peraí, aquela pessoa não tinha como distinguir se isso era certo ou se era errado. Então, um inimputável e um semi-inimputável, ele não pode ser considerado culpável. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, ele cometeu um fato típico? Sim, tecnicamente a gente sabe que sim. Ele cometeu um ilícito? Sim. Né? O fato dele é ilícito, não estava nenhuma excludente de ilicitude. Mas ele não pode ser culpável. Então, o que a gente vai usar? Se ele não pode ser culpável, nós só vamos observar a periculosidade dele. Então, nós vamos observar se o fato é típico, ilícito e o grau de periculosidade do agente. Eu pus esse injusto penal aí, porque muitos doutrinadores consideram que fato típico mais ilícito é igual a injusto penal. Mas só para vocês saberem que existe isso, tá? Então, vamos entender essa parte, que é a única parte, talvez chatinha dessa matéria. Crime, fato típico, ilícito, culpável. Quando a gente vai usar um crime, quando é um crime cometido por um imputável ou semi-imputável, ele comete fato típico, ilícito, e nós vamos só verificar a periculosidade do agente. Porque se o cara, um semi-imputável, comete um fato típico e ilícito, e ele não tem um grau de periculosidade, e não é considerado o crime que ele cometeu, pronto, a gente não precisa aplicar medida de segurança. Mas espera aí,
cara cometeu fato típico ilícito, ele é inimputável, mas a periculosidade dele é grande, então nós vamos aplicar a medida de segurança. Vejam bem, gente, se alguém comete fato típico ilícito e culpável, ou o juiz desconsidera algum desses, como essa sentença que a gente viu do juiz desse caso de estupro. A sentença, quando é fato típico ilícito e culpável, é condenatória. Quando o juiz não condena a pessoa, é uma sentença absolutória, que foi a sentença desse autor, né, desse não autor agora do crime de estupro. Foi uma sentença absolutória, própria, ou só sentença absolutória. No caso dos inimputáveis, nós temos uma sentença absolutória imprópria. Por que é imprópria? O juiz está absolvendo o réu. Por quê? Porque ele é inimputável. Mas não é própria. Por quê? Porque o juiz vai fazer com que ele cumpra uma medida de segurança. Entende? É um terceiro meio. Nós temos uma sentença condenatória, cometeu o crime. Sentença absolutória, o juiz entendeu que aquela pessoa não cometeu o crime. Sentença absolutória imprópria. O juiz entende que a pessoa cometeu, teoricamente, o crime, mas ela não pode ser culpada porque ela é inimputável. Então, o juiz dá uma sentença absolutória, ele está absolvido, não cometeu o crime, mas é impróprio. Continuando, o imputável, gente, ele sempre vai responder por uma medida de segurança. Sempre quando, professor? Claro, quando ele cometeu um fato típico ilícito e tiver um alto grau de periculosidade. Ok? Aí eu queria perguntar para o Brenner. Vamos lá, Brenner. O imputável é inimputável, tá, gente? Aqui está imputável, inimputável. O inimputável, ele cometeu um fato típico, né? Ele matou uma pessoa, tá, Brenner? Só que ele matou a pessoa em legítima defesa. E ele tem um alto grau de periculosidade. Nesse caso, o juiz vai dar uma sentença condenatória, absolutória ou absolutória imprópria para ele? Absolutória. Exatamente. Vejam bem, gente, a gente não deixa de analisar a teoria do crime. Se ele sendo inimputável ou semi-imputável, ele cometeu o crime em legítima defesa, em estado de necessidade, exercício regular do direito, ele não comete crime. A gente não chega à terceira parte aqui para verificar a periculosidade dele. Parou aqui no ilícito. Entende? Então a sentença é absolutória, como se ele não fosse inimputável. Então, nós temos que analisar o fato típico e ilícito, em qualquer caso, inimputável ou semi-imputável ou imputável, né? Qualquer caso, nós temos que analisar se o fato é típico e ilícito. Ok. No caso dos inimputáveis ou semi-imputáveis, nós temos que analisar se o fato é típico e ilícito e depois a periculosidade dele, para aplicar a medida de segurança. Nos casos, né, de quem comete crimes mesmo, nós temos que analisar o fato típico e ilícito e a culpabilidade, né? Coação moral irresistível, aquilo tudo que a gente já estudou. No caso dos semi-imputáveis, gente, ele pode receber uma pena ou medida de segurança. Nós fizemos um trabalho sobre isso, um exercício sobre isso. Vocês lembram aquele caso do estupro que eu dei para vocês? Do senhor mais velho que estuprou a menina e tal? Vocês lembram disso? Que ele arrastou ela para o beco, estuprou ela. Eu coloquei que o juiz considerou que ele era semi-imputável e aplicou a redução de pena. É desse caso aí. Entende? Nesse caso nosso, o juiz optou por dar pena. Mas o juiz poderia ter optado pela medida de segurança. O que não pode acontecer mais no Brasil e acontecia antigamente é o juiz usar os dois. Se o juiz aplicou pena, ele não pode aplicar medida de segurança. Se o juiz aplicou medida de segurança, ele não pode aplicar pena. Por isso que a gente chama de sistema vicariante ou unitário. É um ou outro. Me dá um exemplo aí dessa medida de segurança. Eu vou mostrar as que existem, Kátia. Tá? São duas. Tá? Olha só. Mas existe uma coisa que pode acontecer. O juiz condenou, por exemplo, o Brenner. Condenou. Fato típico, ilícito culpado. O Brenner tá bem e tal. O juiz condenou o Brenner a 5 anos de prisão. Ok. Com 3 anos, veio uma doença que tornou o Brenner inimputável. Aí o juiz pode transformar aquela sentença dele, depois de 3 anos que ele está cumprindo, o juiz pode transformar em medida de segurança, porque ele se tornou inimputável. Ok. Passado 1 ano, o Brenner venceu essa doença. Ele voltou ao normal. Então o juiz fala, então volta para terminar de cumprir sua pena. Você tinha cumprido 5 anos, cumpriu 2, veio uma doença e se tornou inimputável. O juiz pode transformar em medida de segurança. Cumpriu 2 anos de medida de segurança, ele foi curado. O juiz manda ele voltar a cumprir a pena dele no último ano que falta.
Muito raro de acontecer? Muito raro, mas pode. Gente, quando que o juiz vai decidir se o cara pode tomar uma pena ou é melhor uma medida de segurança? Normalmente o laudo médico, o laudo pericial diz para o juiz, recomenda ao juiz. Ó, é considerada a pessoa tal semi-inimputável porque, embora tenha consciência, ela é muito rasa do que estava fazendo e tal, aconselhando que o melhor seria uma medida de segurança. Nesse caso, que a pessoa é semi-inimputável, mas está pertinho ali do inimputável, está pertinho de não entender o que está fazendo. E nós temos outros casos. Não, ele é semi-inimputável mesmo, ele tem realmente uma lentidão, um retardo ali, uma deficiência, mas ele pode cumprir pena sim, viu? Pode aplicar a pena dele, só dar uma reduzida de 1 a 2 terços. Mas ele pode cumprir pena sim. Então, normalmente, no laudo, vem falando para o juiz. Ele não está distrito ao laudo, mas como é um laudo técnico médico, ele costuma usar. Vamos aí. A Kátia está tomando o lugar ali da Maria Cristina, né? E antecipando a matéria. Mas é bom, viu, gente? Façam isso que vocês estão perguntando, eu acho ótimo. São 2 espécies de medida de segurança, tá, Kátia? O juiz não condena, mas eu vou falar para vocês entenderem. O juiz pode condenar esse inimputável ou semi-imputável a 2 medidas de segurança. Uma é a internação em hospital de custódia, que a gente chama de medida de segurança detentiva. E a outra, sujeição a tratamento ambulatorial, medida de segurança restritiva. Ah, então é o que aconteceu com... O que deu a facada no Bolsonaro. No Bolsonaro. Isso, exatamente. Uhum. A lei fala que os crimes puníveis com detenção devem ser tratamento ambulatorial, mas não fala nada, né? Porque a doutrina falou assim, então os reclusão, teoricamente, são sempre a medida de segurança detentiva, sempre internação. A lei não falou. Então, isso, o juiz costuma não estar muito adstrito a isso, tá, gente? Mas a lei fala que, normalmente, a sujeição a tratamento ambulatorial é para os crimes punidos com detenção, que normalmente são os crimes de menor gravidade. A gente estudou sobre isso. Como que funciona isso aqui, gente? 2 formas. A primeira, sujeição ao tratamento ambulatorial. O Brenner tomou aí a pena de medida de segurança. Só que a pena não, perdão, não é pena, meu Deus do céu, a medida de segurança. Ele vai ter que se sujeitar ao tratamento ambulatorial. Uma vez por semana ele tem que ir lá fazer o tratamento, ou eles vão na casa dele fazer o tratamento com ele, entendeu? Por isso que ela é restritiva. Brenner, você de 3 em 3 dias tem que ir lá, você tem que ir lá uma vez por mês, vai depender do caso dele específico. Então, para os crimes, né, punidos com detenção, são os mais leves, e normalmente as pessoas com uma periculosidade mais baixa, e aqui é periculosidade, tá, que conta normalmente. Uma periculosidade mais baixa, o juiz vai tentar colocá-la na sujeição ao tratamento ambulatorial, que é só restritivo. Agora, nos graus de periculosidade mais alta, nos mais graves, é internação. A pessoa fica internado em hospital psiquiátrico, tá? Internação em hospital de custódia. Medida de segurança detentiva. Ele fica detento lá. Tá? E eu já conversei com muitos advogados que falam que estão melhorando muito. Aqui em Barbacena a gente tinha, né? É o hospício isso aqui, né? E o de Barbacena era isso aqui. Era o hospício oficial, não o hospício... Porque existe aquilo que nem existe mais hospício, né? Mas a gente chamava de hospício que as pessoas poderiam colocar seus familiares ali. E tem esse aqui, que é o de tratamento da justiça, dos presos e tal. Eu já vi muitos advogados lutando para o cliente dele cumprir pena e não internação em hospital de custódia. Porque fala que é muito pior. Porque agora está melhorando, gente. Mas era o seguinte, desculpem a expressão, mas vamos colocar 30 presos, 30 loucos, perigosos, que mataram pessoas, estupraram, fizeram várias coisas, sem nenhum tratamento direito, e vamos soltar eles lá e deixa eles lá. Muitos presos falavam, eu prefiro cumprir pena do que estar naquele lugar, cheio de pessoa louca, que pode uma hora do outro estar rindo para você e te atacar e conseguir roubar uma faca e tal. E como não era um presídio, eles não tinham muitas regras, um tratamento muito sério e tal. Às vezes era severo demais, aquelas, você já viu em filme, né? Aquelas camisa de força, essas coisas, mas às vezes deixava solto, tava nem aí. E aí um atacava o outro, dava problema e tal. Então, muitos presos falavam que é pior a internação em hospital de custódia do que você tá cumprindo pena. Pode falar, Raquel. 2 questões, Fernando. O grau de periculosidade do agente é determinado por um laudo técnico ou tem alguma previsão? Tem técnico lá, né? Laudo técnico médico e psicológico, psiquiátrico, e eles determinam o grau de periculosidade do agente. Tá. Outra questão. No exemplo que você deu aí, por exemplo, da substituição da pena pela medida de segurança, aí o advogado que faz o requerimento ou
Então, isso aí é bem administrativo, isso normalmente pode partir do advogado, porque o advogado vai ter que levar um laudo, e aí costuma ser um laudo particular, de que veio uma doença àquela pessoa e ela se tornou imputável, que ela precisa de medida de segurança, ela não pode ficar presa, ela não está entendendo nada que está acontecendo ali, a pena não está cumprindo a função na vida dela, porque ela não está entendendo o que está acontecendo naquele lugar. E aí eu vou continuando a sua pergunta, e nesse laudo também vai dizer se essa pessoa deve continuar cumprindo a pena dela em internação ou em tratamento ambulatorial. Esse próprio laudo aí, que veio uma doença posterior à pessoa e atingiu, tá? Beleza. Ô, Fernando. Gente, oi, pois não. O nosso professor do ano passado, o Marcos Paulo, ele falava muito sobre isso, que a medida de segurança é infinitamente pior do que cumprir a pena. Eu já conversei isso com ele, conversei muito com ele. Então, eu acho também, é muito pior. Agora, tá melhorando, tá, gente? Nós estamos tendo, graças a Deus, um cuidado muito melhor com as pessoas com deficiência e tal, essas coisas todas. Então, tá melhorando nesse sentido. Agora, se o cara conseguir um tratamento ambulatorial, aí costuma ser melhor. Porque ele vai lá, tipo, uma vez por mês, vai lá cada 2 semanas, faz um tratamentozinho e vai embora. Né? Aí costuma ser melhor. Mas, realmente, entre pegar uma internação... E vocês vão ver aqui um dos motivos que é pior. Vou passar agora para mostrar para vocês. Vai para o 15 aí, que vocês vão entender. O 15 é a superveniência da doença mental, eu já expliquei para vocês. Se durante a execução da pena o condenado passar a sofrer de doença mental, neste caso pode o juiz substituir a pena por medida de segurança. Né? Assim sendo, a medida de segurança não pode passar do tempo previsto de pena e, caso haja recuperação de saúde, deverá voltar a cumprir a pena. Só nesse caso, tá, gente, que a medida de segurança está adstrita à pena que a pessoa tomou. A pessoa já tomou uma pena pelo juiz. Então, a medida de segurança não pode ficar mais tempo do que a pena. Mas aqui está a grande questão da medida de segurança. Prazo mínimo de 1 a 3 anos. Então, o juiz vai lá, Brenner, você é imputável, você vai tomar a medida de segurança. Qual que é o prazo mínimo? 1 a 3 anos. O juiz vai dar um prazo de 1 a 3 anos para soltar ele? Não. Após esse prazo, a pessoa será submetida à perícia médica para averiguar se persiste a periculosidade. Se persistir, ele continua cumprindo medida de segurança. Por quanto tempo? Indefinido. Indefinido. Então, eu dei um prazo mínimo para a Raquel de 3 anos. Então, 3 anos ela vai ficar lá. Deu 3 anos, a gente vai fazer uma perícia médica na Raquel. Os peritos vão falar, não, a Raquel continua com alto grau de periculosidade. Ok. Todo ano, nós vamos fazer uma nova perícia nela, até ela melhorar. Ou quando o juiz quiser fazer. É isso que tem aqui. Perícia médica deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se assim determinar o juiz. Se o juiz quiser falar, não, deu 6 meses, mas o diretor do instituto lá, psiquiatra, está falando que ele está super bem agora, vamos fazer o exame nele agora? Não tem problema. Mas a regra é que todo ano nós vamos fazer essa perícia. Então o juiz vai colocar que o Brenner vai ter o prazo mínimo de 1 ano, a Jéssica de 2 e a Raquel de 3. Então nesse 1 ano do Brenner, 2 da Jéssica ou 3 da Raquel, a gente não mexe neles. Já fez o primeiro laudo, já mostrou que é perigoso, eles têm que ficar lá esse tempo. 1, 2 ou 3. O de 1 dá a mesma coisa, né, gente? O 2 e 3 não. A partir desse tempo, 1, 2 ou 3 anos, que o juiz deu de período mínimo de medida de segurança, quase toda hora eu falo pena, vocês percebem, né? Relevem, não é pena. Passado esse tempo mínimo, 1, 2 ou 3 anos, todo ano nós vamos fazer essa averiguação de periculosidade. Então, a medida de segurança foi criada para isso, por isso que eu falei que era muito complicado. E pensem bem, gente, um cara extremamente perigoso, né? A pessoa que tem um problema psiquiátrico seríssimo, ele é extremamente perigoso. Para que foi criada a medida de segurança, gente? Para ele não voltar para a sociedade nunca. Ele cometeu um crime absurdo, ele matou 5 pessoas lá e foi considerado imputável, porque ele estava loucão. Ok. Vejam bem, passou 3 anos, ele tomou 3 anos ali de período mínimo, de prazo mínimo. Vai fazer um laudo nele, ele vai atacar os psiquiatras que estão fazendo laudo nele, os médicos. Vão dar mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. E ele vai ficar eternamente ali. Eternamente cumprindo medida de segurança. Professor, é assim? Era para ser, mas não é. Internação e tratamento ambulatorial, em regra, são por tempo indeterminado, até cessar a periculosidade. Então, até o tratamento ambulatorial, ele pode ter que ficar indo lá 3 vezes por semana, fazer aquele tratamento dele, mas falar, não, ele ainda não pode parar o tratamento. É um tratamento, gente, psiquiátrico, é uma doença. Ok. A regra, e foi criado para isso, gente, para ser até enquanto durar. Mas nós temos o nosso querido STF, que disse que não pode ultrapassar 40 anos. Se o máximo que uma pessoa pode ficar presa é 40 anos, a medida de segurança não pode ultrapassar 40 anos.
Mas como, STF, nós vamos liberar uma pessoa depois de 40 anos que está comprovado que é perigoso e vai cometer um crime? Vai morar na casa do senhor ministro? Sinto muito. 40 anos, solta ele de volta na sociedade. Mesmo com laudo falando que ele é perigoso. Mas se ele cometer um novo ato, aí ele é condenado. De novo? Não. Aí vai acontecer tudo de novo. Eu aí podemos... com o STF, particularmente. Aí então, tem que punir o Estado, Dá uma impressão de uma questão relativamente inconstitucional, porque aqui não tem prisão perpétua, apesar que a prisão vem de uma condenação, que é uma sentença, enfim, que vai... E apesar de que a medida de segurança não é pena. Então, eu sei, apesar que tenha todo esse entendimento, mas eu não sei, pelo sistema, né? Eu acho que tem que ser... Então, eu vou te dar uma outra visão ainda mais garantista. STJ não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstrata combinada ao delito praticado. Então, se o cara cometeu um homicídio, né, teoricamente seria um homicídio, mas ele é inimputável, a medida de segurança dele não pode passar a pena máxima do homicídio, 20 anos. E nós não temos nenhum de 40 anos no código, né? Então, nunca vai chegar a 40 pelo STJ. O cara cometeu um crime que a pena... Só um minutinho. O cara cometeu um crime que a pena máxima é de 8 anos. A medida de segurança dele pelo STJ ele só pode ficar 8 anos aquela medida de segurança. Porque se ele pudesse ser condenado, ele não poderia ser condenado a mais de 8 anos. Por que vai ter uma medida de segurança com mais de 8 anos? Então, temos as 3 teorias. Vocês podem usar a que vocês acharem melhor. Foi criado para não ter fim, para até a gente tratar psicologicamente pessoas. E aí, só um cuidado, Brenner, interessante, que eu até sou adepto dessa teoria, mas nós não temos dinheiro para isso, que nós deveríamos, nos presos, fazer esse exame de periculosidade todo ano. Todo ano, nos presos. E se a pessoa já estiver apta a voltar para a sociedade, o preso, a gente poderia colocar ele no regime aberto. Ao mesmo tempo, se ele nunca for apto a voltar, que ele continue preso. Então, assim, existe essa teoria muito forte, tá? Mas é aquilo que eu falei com você, e falo com você sempre. Casal Nardoni, no primeiro ano deles, eles não iam ser considerados perigosos para a sociedade e iam estar liberados. Né? Aí nós discutiremos esse prazo mínimo sendo maior um pouco que esse de 1 a 3 anos. No caso de pena, sendo usado isso aqui. Perguntou primeiro a Maria Cristina, depois a Jéssica. Fala, Maria Cristina. Então, eu ia dizer exatamente isso. A única justificativa para o STF dar uma decisão dessa é exatamente esse início da conversa nossa. A internação, no Brasil, infelizmente, são casos assim extremamente difíceis. E eu acredito que se eu sei, o STF sabe também, né? Se eu sei, você sabe, todo mundo sabe, o STF também sabe. Porque não tem uma outra justificativa. Como que solta um louco perigoso na rua? Não tem outra justificativa. Se a pena, por exemplo, se ele não é louco, se ele simplesmente é um assassino, é 40 anos, então não tem justificativa para que ele fique sabendo que nós temos todos esses problemas. Aí vem essa última fala sua. Resolveria muito a questão no nosso Brasil se tivéssemos exames periódicos, né? Mas eu acho que o STF pensa dessa forma, imagino eu. Exatamente o que você falou, Maria Cristina. O STF pensa assim, poxa, tem 40 anos que aquele cara que matou 50 pessoas, tem 40 anos que ele está cumprindo de pena. Nós vamos ter que soltar ele na sociedade. Por que alguém com problema mental nós não vamos soltar? Nós não podemos prender... Aí é o que o Brenner falou, nós não vamos prender ninguém perpetuamente, nós não temos, né, nenhuma sentença perpétua no Brasil, mesmo que não seja pena. Mas esse é o pensamento mesmo. Jéssica, fala comigo. Boa noite, Fernando. Boa noite. Deixa eu te perguntar, e no caso, se essa pessoa que está presa, ele tem algum problema de saúde, consegue sair antes da pena que foi... Tá, calma. Eu falei de você hoje, Jéssica, no começo da aula, você não estava aí. A aula de pressão foi para você. Olha só, eu preciso entender a sua pergunta. Você está falando de preso? Porque aqui na medida de segurança não tem preso. Não é preso. Você está falando de preso? Não, no caso desses que têm problemas mentais, né? E na medida de segurança. Tá. Isso. Aí qual o problema de saúde? Mais problema mental? Não, algum problema de saúde que, sei lá, que consiga alegar que não pode ficar preso, igual acontece, né? De presos, cumprir regime em casa. Oi? Mas entendi o que você está falando, mas olha só. Você está, o termo preso que você está usando está te fazendo errar já na pergunta, porque o cara está num tratamento ambulatorial ou ele está internado no hospital. Que é lugar melhor para ele estar? Ah, se ele tem algum problema.
São só as duas medidas de segurança. Ou o tratamento ambulatorial, que ele vai comparecer lá e fazer um tratamento. Ou ele está internado no hospital psiquiátrico, que vai ter todo o apoio de médico, de tudo. Não tem como ele alegar isso. É diferente do cara que está no presídio. Ah, entendi. Tá? Porque a princípio aí, na hora que essa dúvida que eu fiquei, a princípio aí, na hora que você disse que tem advogados que faz de tudo para que cumpra a pena sendo preso, não em hospital psiquiátrico. Isso. Eu vou explicar o porquê, então, para não ficar essa dúvida, Jéssica. Quando vai fazer esse exame, né, psiquiátrico e tal, o advogado e o promotor podem formular quesitos aos peritos, aos médicos que são peritos ali. E os advogados costumam formular bastante quesito, nesse caso, porque os peritos não deixam que ele tem problema. Suponhamos, o advogado vai contra o cliente, fala assim, ele teria condições de saber que o que ele está praticando é errado? Aí o perito tem que responder, sim, não, entende? Então os advogados forçam ao máximo, ele conversa com o cliente dele primeiro, e força ao máximo para o perito não dar aquele inimputável. Em alguns casos, forçam ao máximo para o perito dar aquele inimputável. Forçam assim, gente, fazem perguntas para tentar ali que o perito responda e convença o juiz que aquela pessoa é ou não é inimputável. Mas a perícia do cara é técnica. Ele dá a perícia técnica dele primeiro e dá o resultado dele, depois ele responde aos quesitos do promotor e do advogado. É aí que eu falei que o advogado tenta isso que eu tô te falando, tá, Jéssica? Entendi, agora entendi. Obrigada. Bom, gente, nada, que isso. Depois você assiste, tá gravado o começo da aula lá para você ver. Prescrição para você. 17, vamos lá. Penúltimo. Desinternação ou liberação. Comprovada por perícia médica que o agente não mais apresenta sinais de periculosidade, acontecerá a desinternação ou liberação, que será sempre condicional. Como que funciona, gente? Por um ano. Eu pus isso aqui? Não pus. Vou trazer para vocês isso aqui, então vou acrescentar. Vejam bem como funciona. Eu dei um período mínimo para o Brenner de 3 anos. Ele ficou 3 anos lá e a partir de 3 anos nós vamos começar a fazer exames psiquiátricos nele. Primeiro deles, deu que ele é muito perigoso. No segundo, perigoso. 5 anos, perigoso. 6 anos. Opa, com 6 anos, foi comprovado por perícia médica que ele não mais apresenta sinais de periculosidade. Ok. O que eu vou fazer? Liberar o Brenner? Simplesmente não. Eu vou liberar o Brenner de forma condicional. Por um ano. Brenner, você está liberado de forma condicional por um ano. Pois, se você praticar qualquer fato que indique que sua periculosidade voltou, o juiz vai retornar a sua internação e vai continuar fazendo de ano em ano para saber. Então, ele cometeu um crime, ou ele começou a brigar no bairro, ou todo mundo no bairro diz que ele está quebrando tudo em casa. Aí o juiz fala, opa, não, ele tem um ano desse período condicional. Volta com ele para a internação. Entenderam? E a observação final. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, pode o juiz determinar a internação do agente. É o que eu disse para vocês, o juiz não está muito adstrito àquela coisa de reclusão, detenção, nada disso. Então, o cara está fazendo tratamento ambulatorial, indo lá 2 vezes por mês, 1 vez por mês, 3 vezes por semana, fazer o tratamento. E começam os médicos a perceberem que ele está muito agressivo, muito perigoso, muito nervoso. Eles vão e apresentam isso para o juiz, e a qualquer tempo o juiz pode falar, não. Então, ele vai sair desse tratamento ambulatorial e vai ficar ali na detentiva, ele vai na internação. Deu para entender? Então, eu vou acrescentar só, eu vou consertar aquele inimputável do outro slide e acrescentar um ano aqui, esse período condicional de um ano que não está aqui, e vou mandar para vocês. Ok? Até esse final de semana, no máximo, eu e a Raquel terminamos o trabalho, enviamos para vocês, e vocês vão poder entregá-lo até no dia 25. Eu vou parar de gravar e deixar você perguntar, Maria Cristina. Só um minuto. Ok, pode falar, Maria Cristina.